Fala galera, beleza? Galera, tá começando mais um episódio do nosso podcast aqui do Derek Aleatório e hoje eu não poderia deixar de trazer o meu contador Vieira. Tudo bom, Vieira? Cara, Derek, como é que uma você emoção tá aqui, cara, tá muito legal. A emoção é toda minha. Achou que seria tão interessante assim ou você achou que estava mais simples aqui a nossa estrutura? Pensei que estava bem mais simples. Quando eu cheguei, fiquei até impressionado. Sim, a gente vai ser referência em Brasília ou no Brasil, né? Com certeza. E eu te conheço, eu sei que isso é possível. Sim. Eu sou sonhador e o Vieira sabe que quando eu quero alguma coisa, eu insisto até dar certo. Pode... Mais ou menos assim, você é sonhador e eu acredito no seu sonho. Que top. Cara, você é incrível. Muito obrigado por tudo. Quase derrubei meu suquinho de uva integral. E aqui é o seguinte, antes de vir aqui, a gente já pergunta o que você quer, né, Vieira? O Vieira falou, quero um suquinho de uva integral, quero um Red Bull, uma água. E o cara toma Red Bull em Tássia, né? Nossa, o cara olha aí. É outro nível. Bom, o Vieira, pelo que eu conheço dele, é o melhor contador de todos os tempos. Uau. Eu tenho outros amigos contadores aí. Desculpa, Cristiano, desculpa, Nilda. Amo vocês são meus amigos, mas o Vieira aqui, cara, Cara, você tem sido um pai para minha empresa. Você realmente, eu falo para todo mundo que você tem uma história muito grande. Você faz parte muito da minha história, porque você sempre me ajudou empresarialmente, dúvidas, sempre teve paciência. Pô, o Vieira, ele é diretor, depois ele vai explicar quem ele é, mas ele é um cara grande, não é um cara pequeno, é um cara que sempre tá cheio de compromissos e assim, às vezes ele tá na moto, tá em outro lugar, ele, Derek, vou encostar aqui a moto, já encostou a moto para poder me atender, para poder... E eu pergunto demais, cara, eu sou uma pessoa que sempre tô perguntando demais, acabo enchendo o saco, mas sempre com toda a paciência do mundo. Cara, eu só quero realmente agradecer. E é pai, cristão, motoqueiro, motociclista. Qual que é a diferença de motociclista para motoqueiro? O motoqueiro está mais associado a quem trabalha com a moto, faz entrega com a moto, trabalha... Então, motociclista é mais acho que motoqueiro Vieira não é, né? Porque se vocês verem os brinquedinhos que ele tem, o cara parece o Batman, mano. O cara é o brabo, pô, é um cara que eu me inspiro muito, que eu admiro muito e tem muito conhecimento aqui para dar pra gente, principalmente na área contábil, que é uma das áreas mais importantes que nós temos hoje em dia. Por quê? Porque hoje o mundo ele é movido pelos empresários, pelos empreendedores, e o contador ele tem um papel muito fundamental e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Tanto mostrar a história de superação de quem o Vieira era e quem ele se tornou hoje e quem ele também pretende se tornar, né? Porque a gente sabe que, por mais que você esteja no topo para algumas pessoas, a gente sempre quer... Sempre tem que correr atrás de melhores. Porque a vida é igual andar de bicicleta, né? Se parar, a gente cai. Então vamos lá, Vieira, com você. Quem é você? O que você faz? Derek, vamos lá. Tô até emocionado de estar aqui. Que isso, cara. Muito legal. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Legal mesmo. E às vezes a gente assiste alguns podcasts, né? E você não imagina que uma hora você vai estar aqui na mesa de um podcast para trocar uma ideia. E o que é mais interessante, para poder, de repente, influenciar pessoas. Com certeza. Isso é muito bacana. Eu, por falar em influenciar pessoas, tem muito a ver com a minha vida. Eu era motorista de ônibus, né? Trabalhava numa empresa de ônibus e num dado momento pintou uns treinamentos lá, uns cursos, né? Que o pessoal do SEST Senat na época fazia para os motoristas. E nessa ocasião tinha uma pessoa, um consultor do Sebrae fazendo o treinamento lá com os motoristas. E aí duas coisas me chamaram a atenção. Uma é que muito do que ele falava, a gente estava fazendo um treinamento sobre qualidade. Muito do que ele falava tinha muito a ver comigo, né? O pessoal me chamava de Paquito lá na empresa, né? Que eu andava todo arrumadinho e tal, tratava bem o passageiro e tal. Sempre na beca. Dava bom dia para todo mundo pela manhã e boa tarde para todo passageiro no fim do dia. Cara, eu sempre tive essa coisa. E aí eu fiquei olhando aquele cara trabalhar ali e pensei, eu dou conta de fazer isso. Eu sentia que eu não conseguia dar treinamento e tal, mas eu olhei e falei, cara, eu consigo fazer isso. E falei para alguns amigos. E aquilo me incentivou a eu correr atrás, sair daquela condição e cara, tenho muito carinho pelos motoristas de ônibus, né? Minha esposa diz que eu sou protetor de ônibus, porque no trânsito eu sempre dou preferência para o ônibus e aquela, você é protetor, você é meus amigos. Então, assim, com todo carinho, mas assim, eu vi que aquela condição era uma condição bacana, é um trabalho digno, mas eu queria uma condição melhor. Eu queria ter um pouco mais de tempo, eu queria ter um pouco mais de recurso, eu queria ter um pouco mais de tranquilidade. E aí fui atrás, e através daquele treinamento, eu tive a oportunidade de conhecer outros ares, outros horizontes. Você tinha quantos anos nessa época? Derek, eu deveria ter ali, acho que 25 anos, eu acredito, né? 25 anos. Naquela ocasião eu não tinha o segundo grau completo ainda, né? Caramba. E aí eu vi que tinha algumas outras coisas para conquistar e fui atrás, aí fui terminar o segundo grau, depois fiz um curso técnico em contabilidade
comecei a trabalhar na área, montei o primeiro escritório e não deu, porque não tinha cliente suficiente. Quebrou. Não tinha experiência. Eu não quebrei na época, mas eu voltei a dirigir ônibus. Entendi. E talvez seja uma das coisas que pode ajudar muito num momento de que as pessoas... poxa, quebrou. Tá, o que você pode fazer antes disso acontecer? Quando eu vi que o escritório não estava conseguindo deslanchar e os compromissos foram acumulando e a receita pouca, eu me ajustei na minha agenda, voltei a dirigir ônibus, fui dirigir ônibus de madrugada, para eu ter uma receita. Na época tinha os meninos pequenos que tinha que ajudar e contribuir com a criação, com a alimentação dos meninos, e fiquei trabalhando de madrugada de ônibus e durante o dia no escritório. E hoje eu sou contador da empresa que eu era motorista. Mentira. Contador e amigo pessoal. Caramba, do Marcos Lemos, cara. que massa. Tive com ele hoje, inclusive, um grande amigo, contador da filha dele, da Tássia Thaís, a Inove Odontologia também, que é um grande cliente e amiga nossa. E contador também do filho dele, que também tem um consultório de odontologia. Virei amigo da família e contador e amigo pessoal. Então, assim, foi uma história que, falando assim, é muito rápido, mas foram muitos anos, né, que a gente ficou ali envolvido. Eu fiquei quase um ano, né, trabalhando no período da madrugada, e durante o dia eu levava os meninos para o escritório para eles lançarem nota para mim, e eu limpava o escritório, né, e falava para eles: vocês estão vendo isso daí, e um dia vocês vão se lembrar. Um dia eu não vou mais precisar limpar o meu escritório, lavar o banheiro do escritório, escovar o carpete, vocês vão se lembrar disso. Eu até brincava, né? Nem que nessa época vocês vão estar fazendo isso para mim, mas eu não vou estar fazendo. E graças a Deus, Deus permitiu que essa condição realmente acontecesse, né? Hoje a gente consegue fazer um passeio de moto mais longo, Sim. ir no deserto do Atacama, te atender no meio do caminho, Mas né? você foi... Deserto do Atacama é modo de falar ou você realmente foi? Não, fui para o Atacama. Mentira. Sim, fizemos o Atacama. Caramba. Ficamos aí quase 20 dias na estrada e fomos até o Atacama, fomos na Bolívia, né? Entramos ali na Bolívia. Não deu para ir onde nós íamos, que era um Salar de Uyuni. Quantas pessoas? Nós éramos 10 motociclistas do AMM Brasil. E foi assim uma missão muito legal, porque a gente fez um Impacto Esperança, né, em 3 idiomas. Sim. Para quem não sabe, espanhol, quem é o AMN? Não, AMM. AMM. Você pode explicar para o pessoal? Sim. O AMM é um ministério motociclístico, né, adventista. É um grupo de motos. Hoje nós somos mais de 2.000 membros e nós andamos de moto com uma missão diferente do que só andar de moto. Gigante. A gente tem uma missão. A gente anda de moto e faz o evangelismo sobre rodas. Cara, o que vocês fizeram no Campuri foi muito... Cara, tem menino que vai top. virar, diz que vai virar motociclista por conta daquilo. Sim, Muitos não, falam, vou comprar uma foi moto. surreal. Foi surreal. O povo deve ter se arrepiado todinho, Não, porque foi muito top. E ali foi interessante, Derek, que abriu as portas para muitos outros eventos ligados à Igreja Adventista. Né? Hoje nós somos assim um braço muito forte da Igreja Adventista. Hoje, inclusive a minha equipe no escritório me ajuda muito nesse aspecto, porque hoje eu não estou no operacional, né? Hoje eu tenho, assim, a minha função no escritório é atender o cliente. Sim. A minha função é fazer que uma equipe consiga estar trabalhando com todo o suporte necessário de tecnologia, de novidades, de recursos tecnológicos, financeiros, né, comerciais, para trabalhar, e eu tenho tempo para poder atender o meu cliente. Por isso que você me liga, eu paro a moto, te atendo. Cara, surreal. Porque nós temos hoje, inclusive até um diferencial. Você setorizou muito bem a sua empresa. Hoje dificilmente um cliente vai me ligar e no pico de um fechamento de folha de pagamento, por exemplo, ou de apuração de imposto, um cliente vai me ligar com uma dificuldade e eu vou falar para ele: cara, não posso porque eu estou fechando a folha. Isso não vai acontecer. Porque hoje tem uma equipe fazendo isso, tem uma equipe coordenada por um gestor, um gerente, que está fazendo isso enquanto a gente tem liberdade para atender o cliente, para acompanhar o cliente numa demanda, numa fiscalização, numa demanda trabalhista, se for o caso. Sim. E até mesmo ir visitar o cliente, conversar, entender um pouco da realidade dele, dar alguma dica, alguma sugestão acerca de um projeto novo, de alguma... Como eu já fiz contigo, por exemplo. Demais. Fazer um empréstimo, vamos ver, a gente conversar e ver o melhor. Você me salvou ali na época do Pronamp, porque eu não tinha conhecimento nenhum. E quando a gente tenta fazer sozinho, a gente morre, a gente desiste. Às vezes leva muito tempo, né? Dá uma volta que não precisava. Você vai levar tempo, você não vai conseguir fazer. Pelo menos eu, leigo, nessas partes, não tem como, porque na época que o gerente me pedia as documentações, já tinha me enviado tudo. Então, assim, quando ele me pediu, eu falei: que é isso? Aí depois eu falei com você: não, Derek, já te mandei. Quando eu fui ver, já estava lá. Tava lá tudo redondo. Inclusive, Derek, isso foi uma das coisas que me ajudou muito no nosso começo, porque eu saí de uma empresa, né, e lá eu trabalhava num departamento jurídico, um departamento de documentos.
legalização de empresa, formalização de empresa, etc. Eu saí e fui montar um escritório nesse sentido, né, para mexer com isso. Nisso eu já tinha saído do ônibus, né, de motorista, e fui tentar ter um ônibus meu. Sempre eu fui meio empreendedor, assim, sabe? Eu era cobrador de ônibus, eu queria ser motorista. Quando eu fui motorista, eu falei, agora eu quero ter meu ônibus. Quero ser o dono do ônibus. Aí comprei o ônibus, aí a coisa, não consegui licença, linha para rodar e tal. Eu tinha que trabalhar meio que na clandestinidade, né? E aí o empreendedor de nato, ele não é clandestino. Sim. Ele tem dificuldade para entrar num padrão que às vezes a legislação, o governo impõe, e que é importante isso. Sim. E aí, para ele chegar ali, às vezes ele tem que dar umas marteladas. Sim. Mas se ele não se enquadrar, ele não vinga, cara. Ele não precisa aprender a resolver as burocracias para poder fazer tudo da forma certinha para poder crescer. Porque ninguém vai crescer fazendo um jeitinho. Não vai. Não cresce. Às vezes é importante você fazer uma coisa aqui, uma manobra ali, ganhar um tempo, pegar um atalho, mas isso é uma situação, eu diria que inusitada. Você não pode viver disso. O Brasil, ele é muito burocrático. Eu acredito que talvez seja um dos mais burocráticos. Eu não tenho muito conhecimento de outros países, mas pelo que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, lá tem coisas mais simples de serem resolvidas. Aqui tem muita burocracia e muitos empresários eu percebo que eles deixam de crescer por causa da burocracia. Por exemplo, muita gente está no MEI. Ah, não, o MEI é simples, paga uma taxinha por mês e tal, mas o cara não consegue crescer, porque ele não vai ter um faturamento mais de 81 mil, aí o cara começa a dar jeitinho isso, aquilo e tal. Eu me lembro que você me falava muito, Derek, você quer crescer, você tem que sair do MEI. Só que por aquele medo de, mas caramba, agora vai ter que fazer isso e aquilo e tal, mas depois que a gente faz, parece que o mundo, quando você sai... Cara, quando você sai do MEI, eu vou falar, o MEI ele ajuda muita gente, mas quando você sai do MEI, tu não volta pra lá nem se te obrigarem, Tem uma brincadeirinha, uma piadinha na contabilidade que diz o seguinte, quando você sai do MEI, você vai pra ponta. Que massa. A questão da localização. Você sai do MEI, você vai pra ponta, mano. Não tem outra. MEI é um CNPJ de microempreendedor individual que você pode faturar até 81 mil por ano, né? Mas assim, é bom. Cara, é bom para uma pessoa física. O MEI, ele é uma formalização do autônomo. Sim. Né? O autônomo ali, a pessoa, ou às vezes o aposentado, às vezes a pessoa desempregado, que tem um ofício, um artesão, alguma coisa, e ele, eu preciso de um CNPJ. Para emitir uma nota. Para emitir uma nota, para poder, enfim, ter uma conta no banco e tal. Ele vai lá e abre um MEI. Mas ele limita um pouquinho. Né? O MEI, na verdade, ele não é uma pegada para empreendedor. Ele é uma pegada para um trabalhador ali. Que autônomo tem um ofício, mesmo. Um autônomo. Quando o cara, geralmente o MEI, quando chega no nosso escritório, ele vai para a ponta. Sim. Isso aconteceu e contigo. Cresce, sai de ser MEI. Você é louco. E a gente tira ele dessa condição, faz ele abrir a mente. Sim. Eu costumo sempre dizer, eu até falei para você aqui antes, abrir um CNPJ não é simplesmente abrir um CNPJ, é abrir a mente, abrir o coração para uma nova realidade, para um outro estilo de vida. Então, quando eu saí daquela condição ali, que eu fui trabalhar numa empresa de contabilidade, eu trabalhava só com burocracia, resolvendo burocracia. Trabalhava junto a órgãos públicos, resolvendo documentação, despachando, abrindo empresa. Eu consegui encontrar ali várias formas de a gente conseguir driblar aquelas burocracias, fazendo o processo ser mais rápido, dando celeridade no processo. Conheci alguém ali, conheci alguém acolá, e aí a gente, o cliente está precisando, o empresário quer abrir, ele precisa gerar emprego, e a gente foi conseguindo. Hoje é muito mais rápido, hoje você abre uma empresa em 2 dias aqui no Brasil. Aqui em Brasília você abre até em 1 dia. Caramba! Depois da viabilidade pronta, cara, Eu achei que só as alterações, por exemplo, a última alteração contratual que você fez na minha empresa, acho que foi 2 dias. E antigamente era semanas, né? Levava 15 dias aí. Junta tá fechada. Não, sistema fora do ar. Mas hoje, então, é muito rápido. Na época, não tinha essa celeridade. A gente tinha que dar um jeito de... E aí eu me especializei nisso. E aí eu saí para montar um escritório de despachante. E aí, com as empresas que a gente foi abrindo ali, foi criando celeridade para o pessoal e tal. E eles queriam, de repente, que nós fôssemos o contador. E eu não era contador. Né? Eu não era nem técnico em contabilidade. Eu não tinha o 2º grau completo. Você tinha conhecimento, mas não tinha o registro. Eu não tinha nenhum conhecimento na área contábil. Entendi. Eu tinha só na área ali de legalização e tal, registro de empresa, conhecimento em parcelamento, junta comercial, essa coisa. Que já é muita Receita coisa. Federal. E aí o pessoal, mas eu abri a empresa para ele, me indica um contador. E às vezes a gente tinha um amigo ou outro que era contador, indicava, mas não pode ser você e tal. E aí, por que não? Então eu fui estudar. Aí eu não tinha agora tempo de trabalhar e estudar. E diminuía, porque o meu escritório era eu. Eu me lembro que uma vez o Felipe, ele viu no
num caderno, assim, numa folha que eu tinha, o organograma do escritório, né? Aí estava lá de gerência, aí tinha lá expedição, aí departamento contábil, fiscal, folha de pagamento, e aí manutenção, expedição. E ele, pô, o que é isso, pai? Eu, não, isso aqui, como é que funciona a empresa? Ele, poxa, que legal. Quem é aqui na direção? O senhor, né? Eu falei, Ele ia aqui na expedição. Eu falei, sou eu. E o contábil? Sou eu. E aí ele já começou a me olhar assim, né? E o folha de pagamento? Eu falei, sou eu. Segurança sou eu, faxineiro sou eu, tudo Mas aqui, eu falei assim, hoje sou eu. Então, na época, era muito mais, né, delicado, muito mais corrido. E aí eu fui ter que trabalhar fora, porque o escritório não dava. E aí foi onde eu voltei para a empresa de ônibus, né? Eu saí cobrador, aí fui trabalhar na empresa de ônibus, de contabilidade. Aí agora montei meu escritório e volto agora para trabalhar numa empresa de ônibus. E aí eu tinha que trabalhar de madrugada para poder ficar no escritório durante o dia. Caramba. E era engraçado, Derek, que eu acho engraçado, eu até hoje, quando eu lembro, eu sorrio sozinho. Eu estava no escritório sozinho, sem ter... Eu tinha um cliente, o único cliente que era meu amigo, não me pagava. E eu ficava no escritório o dia inteiro esperando o telefone tocar. E aí, às vezes, um dos meninos estava lá comigo, o telefone tocava e eu ficava esperando assim, tocava uma vez, duas vezes, atende, pai, atende. Não, calma, o cliente tem que achar que eu estou ocupado. Ele não pode saber que eu estou aqui esperando, ele não dá credibilidade. Tocava 2, 3 vezes, eu atendia. E eu, então, o cara marcava, né? Estou precisando e tal, eu recebi seu cartão. Tem como você vir aqui amanhã? Deixa eu ver minha agenda. Eu não tinha nada na agenda a semana inteira. Sim, mas tem que mostrar. Tá, deixa eu ver minha agenda. E eu não considero isso, Derek, como enganar o cliente, sabe? Sim. Eu estava demonstrando para ele que o meu tempo tinha valor. É porque quando o cara... Não consigo agora. Ixi, esse cara tá passando fome, cara então... Tá no desespero. Sim. Tá no desespero. Não, deixa eu ver. Não, terça-feira, qual horário dá pro senhor? Terça-feira pela manhã, deixa eu ver aqui. Não, é porque eu só posso pela manhã. Eu falava, não, tá, eu vou dar uma ajeitada aqui na agenda, vou ajustar aqui e tal. E eu ia lá no cliente. E essa ida no cliente tinha uma coisa também que era muito engraçado, que eu não tinha carro, né? Eu não tinha carro. Então eu ia de ônibus. E aí quando eu chegava, eu fui motorista de ônibus, então eu conhecia todos os lugares. Então eu ia de ônibus, quando chegava perto eu descia. Aí eu pegava um táxi, faltando uma quadra assim para chegar, eu chegava de táxi. Top. Eu chegava lá de táxi. E era caro pra caramba, não, né? Só caro, de entrar não tinha Uber, né? Não só tinha de Uber. só de entrar num táxi não, você paga. Parou, você pagava. Né? Sim. E aí eu tinha na minha pasta, né? Na minha 007 ali, eu tinha uma escovinha para poder dar uma passada no sapato, porque caminhando eu empoeirava o sapato. Então eu pegava um táxi. Eu já fiz isso demais. Rodava uma quadra só no táxi e aí descia. No táxi mesmo eu já dava ali um grau no sapato e tudo e descia. Aí tinha aquela história, né? Sai de táxi, meu carro tá na revisão, tal, aquela coisa. E quando saía, né, pedia para a secretária do cliente, você pode chamar um táxi para mim, por favor, e tal. Então, assim, tinha esse charme que uma vez aconteceu que eu tinha comprado um carro quando melhorou pra caramba. Não sei se você lembra quando eu tinha um Tempra. Cara, não lembro. Tempra vinho, 4 portas, 16 válvulas. Eu te conheci, eu era criança, mas eu não lembro do Tempra. Então, aí eu fui num cliente, cara, que o primeiro carro que eu lembro que você teve foi um Corolla. Corolla prata. Sim. Sim, já foi depois. Já foi bem depois. Eu fui num cliente que hoje está conosco ainda, é um grande amigo, né? Inclusive da nossa igreja também. É um dos maiores clientes que a gente tem hoje. E eu fui, ele me chamou, eu ainda vou ser o melhor e o maior, viu? Desculpa aí, seu tá seu lá amigo. A cadeira. Eu vou chegar lá, eu prometo. Hoje eu só tô te dando prejuízo, mas eu vou chegar lá. Não, imagina. E aí, mas a cadeira tá lá. Deixa comigo, ela vai ser minha. E aí eu tinha uma vontade de ser contador dele. O cara tinha empresa grande, puxa vida, ser contador e tal. E aí, certa vez, eles me chamaram. Tinha uma dificuldade, e aí o contador deles era meu amigo, aliás, que tinha sido meu patrão. Ele tinha uma dificuldade e ele falou assim, olha, isso não vai dar para a gente resolver, mas tem um amigo nosso que resolve. Aí passou o contato e eu fui lá para resolver esse problema. Quando eles me ligaram, eu não acreditei, eu falei, uau! E fui lá para resolver o problema. Aí eles me explicaram o que era, eu me prontifiquei a resolver, eu tinha a solução para o problema dele, para aquela dor. E ao terminar, eu fui lá, resolvi. Quando eu fui entregar o serviço pronto, a gente conversou, eles agradeceram, acertaram ali. Deram cheque, lembra? Os caras faziam cheque. Nossa! Não tinha Pix, né? Nós descemos e meu carro estava no estacionamento, era o Tempra. E aí eles tinham uma Captiva. E eu coloquei o meu Tempra do lado de uma Captiva e de uma Santa Fé. Era de um sócio e do outro, no estacionamento da empresa dele. E quando nós descemos, que de frente para os carros assim, aí ele falou, cadê seu carro? Caramba. Ele jamais imaginou que fosse o Tempra, né? Sim. Ele olhou assim, cadê seu carro? Aí
Aí eu falei, eu tô no Tempra ali. Aí ele, puxa, pra não deixar sem graça, ele, cara, 2.0, hein? Carrão. Gente boa pra caramba, meu gente amigo, boa, né? porra, que cara foda. Carrão e tal. Aí a gente foi caminhando pros carros. A cada passo que eu ia pro Tempra, assim, eu ficava mais sem graça, né? Sim. E era, pô, esse Tempra era uma sacanagem na faculdade, cara. Os caras me zoavam com esse Tempra lá. Ele tinha um farol pra cima, outro pra baixo, assim. É ruim andar a pé. Não, sem dúvida. Ruim sem andar dúvida. a pé. E aí, quando a gente chegou lá no carro, ele falou assim, pá, tá o Tempra, tu leva o carrão e tal. Eu já tive também, ele já teve, mas há 20 anos atrás, sim. né, e tudo. Aí, não, pois é, o carro tá na revisão, tá arrumando lá, e esse carro aqui tava lá parado, para não ficar andando. Não, claro, sem dúvida, não tinha Uber, né? Uhum. E aí, poucas semanas depois, pintou a oportunidade do Corolla. Eu já vinha me preparando para aquilo e tal, e aí a gente conseguiu comprar o Corolla, né? Automático, ar-condicionado, direção. Completão e tudo. E aí, eu me lembro que eu precisei, eles me ligaram para uma outra situação. Cara, isso é verdade, cara. Isso é verdade. O Marconi, o Cleito deve estar assistindo a gente aí, da VBS, né? Do Sim, grupo sim, VBS. são meus clientes. São seus clientes, claro, São. sim. A gente até jogou vôlei, cara, junto, você acredita? A gente deu uma parada no vôlei porque a corrida tava muito grande, mas a gente tava jogando vôlei junto e o cara joga pra caramba. Eu aprendi, nada a ver com o que eu tô falando, mas eu aprendi a dar o saque de vôlei mais bonito com o Marconi, velho. Eu nunca vi um cara dar um saque tão bonito. Ele Pô, dá até a altura dele lá, né? Top, o cara é brabo. E aí nós fomos lá na empresa para resolver alguma coisa e, cara, eu forcei pra gente descer juntos. Eu deixei o carro do lado deles, já sabia qual era o carro deles, eu coloquei o Corolla do lado do carro deles. E aí nós descemos e conversamos, já quase horário de almoço. E aí quando nós descemos, o carro não ficou no meio dos dois, porque na ocasião o carro deles não estavam juntos, mas eu coloquei o meu do lado da captiva. E aí quando a gente desceu, aí ele olhou, tal, cadê o Tempra? Aí eu falei, não, o carro já está pronto, Tô com Corolla. Pô, Corolla, tal, que bacana, aquele negócio todo ali e tudo. Aí, coincidentemente, a gente ficou ali no estacionamento conversando e ele falou, então, a gente está saindo da outra contabilidade, tudo e tal. E eu saí depois muito tempo falando que o mundo trata melhor não só quem se veste bem, mas também quem anda num carro bom, sabe? Eu percebo isso. Que a gente fechou, mas não tem nada a ver. Depois ele me explicou, eles já estavam com um processo de saída e tudo. Mas em algumas palestras eu falei sobre isso, né? Dependendo de como você chega, você impressiona, você conquista mais. Faz muita diferença. O Derek, quando a gente resolveu mesmo que eu ia trabalhar com contabilidade, eu queria ser advogado, né? Eu queria ser advogado, não sei se já te falei isso. Nunca me falou. Eu queria ser advogado. Nossa, caramba. Eu comecei a faculdade de Direito, aí fiz o primeiro e segundo semestre na UDF. Era quase o dobro da contabilidade. Então o negócio foi ficando difícil. Era seu sonho assim de criança ou foi por questão de oportunidade? Eu sempre fui muito argumentador. Sim. E cara, graças a Deus, assim, sempre foi um argumento consistente, não era aquele argumento pejorativo. Sim. Então eu cresci e as pessoas falando, se dá para ser um bom advogado, vai ser um bom advogado. E aí eu comecei a gostar da ideia. Achava legal. Puxa, advogado andava todo bonitão, advogado. Você sempre andou na beca, cara. Sempre gostei, né? Sempre. Então, eu comecei com a faculdade de Direito, primeiro e segundo semestre de Direito, aí eu já tinha o escritório de contabilidade, e tinha uma sócia comigo na época, ela já era contadora, né? Na época era a do lá da Zanorte? Não, eu comecei no setor comercial. Na época. Aí ela trabalhava no outro emprego e a gente montou o escritório juntos. E aí a nossa ideia era ser advocacia e contabilidade. Tá junto ali, né? Eu não sei se você sabe, são os pilares da sociedade, né? A advocacia, a contabilidade, o direito, a contabilidade e a política. Esses três aí são os pilares, né? E aí a gente pensou em ter contabilidade e direito. E aí depois a sociedade eu vi que não ia rolar. Eu falei, não vai, essa sociedade não deve ir para frente, até porque a gente começou a paquerar um ao outro. E falei, cara, não vai dar certo isso aqui. Sim. E aí eu larguei, mudei por questões também financeiras. Eu saí do direito e fui para a contabilidade, porque os primeiros semestres eu fazia as matérias juntas. Entendi. E aí eu vi que tinha liga. Eu comecei a gostar da contabilidade e a minha área não é assim a área mais técnica da contabilidade, é a área mais consultiva. Sim. Então eu gosto mais dessa relação junto ao cliente, de ajudar, buscar soluções para o cliente. É engraçado porque, por exemplo, quando eu tenho alguma coisa... Já tem tempo que a gente não faz nenhuma reunião pessoalmente. Não assim... porque, tipo assim, hoje a gente faz muita coisa desenrolada pela internet, né? Não, fazer uma vídeo e tal, mas acho que tem uns 2 meses que eu fui lá. Mas, assim, quando a gente vai para resolver um problema, do problema eu falo 10%, porque você resolve muito fácil. O restante é você me trazendo soluções de coisas que eu nem sabia que eu podia ter problema e, puf, tá aqui, às vezes tem uma solução ali.
já tem uma solução, Derek. Mas aquela questão, você fez como? Tá, foi assim, cara, faz assim que vai dar melhor. Cara, mano, eu vim aqui pra buscar ouro e encontrei diamante. Mas, Derek, tem uma coisa que é bem assim, ó. Hoje, o contador ele tem essa capacidade, né? Porque você imagina, você não é contador de uma empresa só, né? Você é contador de várias empresas. Então, você lida com desafios de vários empresários, com dores diferentes. Então, você vai vendo, não é nem que você somente cria soluções, é que você vai vendo outras pessoas criando outras soluções, outras empresas criando outras soluções para suas dores, para os seus desafios, e você vai acumulando aquilo num rol de soluções. Sim. Aí você chega lá e, poxa, eu estou com essa dificuldade. Aí você lembra que cliente tal fez isso. Aí eu falo, pô, Derek, faz isso. Ah, mas eu tenho medo disso. Aí você lembra que o outro fez e teve uma diferença. Não, pode ser feito assim, pode ser feito assado. E isso vai fazer a diferença. Agora, você só vai conseguir fazer isso quando você tem tempo para ouvir e falar para o cliente. Sim. Quando o contador está atrás da mesa, atrás do computador, com a calculadora na mão, com aquele cabelo assanhado, você chega lá, você pensa que o cara é um Einstein, né? Aquele jeitão que só fala de números, dificilmente ele vai conseguir ter tempo para entender do seu negócio, buscar soluções para o seu negócio. Já teve cliente meu que a gente terminou uma reunião e eu fui fazer pesquisa para entender um pouco do mercado dele, para entender um pouco das dificuldades que ele estava tendo, conversar com outros contadores. E sempre está atualizando, né, Vieira? Buscando conhecimento. Então, hoje, eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade. Era meu sonho. Caramba. Era meu sonho. Cara, será que o cara é pequeno? Cara, quando eu era praticamente office boy da empresa de contabilidade, que foi quando eu conheci a contabilidade, os donos de lá, eles eram do conselho. Era presidente do conselho e tal. E aí eu ia no conselho levar documento, trazer documento, eu via aquela galera trabalhando, aqueles contadores lá, todos internos, os caras com umas caras de inteligente. Eu falava, cara, bicho, eu falo as caras assim, porque parecia, né? Mas eles são realmente, os caras são os caras. E eu falava, cara, eu queria trabalhar aqui, mas não tinha a menor chance, eu não tinha nem o segundo grau, você imagina. E eu ia lá levar documento e trazer, e eu tinha muita vontade de trabalhar no conselho, de fazer parte daquela família. Porque, cara, é incrível o que você aprende, o que você entende, como você vê o universo da contabilidade, do empresariado, é extraordinário. E aí, Deus permitiu, a gente fez boas amizades e conseguimos hoje estar no conselho. Né? Hoje eu sou um dos conselheiros e, cara, é uma família incrível. Ali você aprende o que é ser contador de verdade. E você vai ter conhecimento lá dentro de que vários outros contadores nunca vão ter nem a oportunidade de conhecer. E a rede de contato que você faz, né? Então, você tem uma dificuldade, você, poxa, fala com a galera ali do grupo do conselho, que também tem um grupo de contadores, vai surgir 1000 alternativas e opções e dicas. E aí você vai para o seu cliente e leva. Então, isso já aconteceu, de eu conversar com o cliente, eu não ter a solução para ele, eu começar a imaginar algumas possibilidades, conversar com outros colegas, o pessoal ventilar outras opções e você trazer uma solução e o cara, bicho, por que eu não pensei nisso? O cara contrata um contador, na verdade está contratando uma equipe de associados juntos por causa do seu network. Sim, é bem isso aí. Bem isso. É bem isso. Então, cara, hoje eu me sinto muito realizado, Derek, nesse aspecto, sabe? Quando eu vou, igual hoje eu tive na empresa de ônibus, né? Eu fui lá, o meu cliente me ligou, é um amigo pessoal, o Marcão, e aí me chamou, e aí a gente da sala dele olhando, eu vejo aquele pátio, aqueles ônibus, eu penso, cara, eu vim aqui de madrugada pegar um ônibus para fazer linha, e hoje eu sou um homem de confiança do dono da empresa, encontro alguns amigos da época de motorista que estão lá ainda, cara, fazendo um excelente trabalho, é claro, cuidando de suas famílias, e é possível quando alguém fala assim, poxa, Paquito, teve sorte, hein? E eu penso, o que é sorte? O que é sorte, cara? Como que você define sorte? Sabe, é uma coisa... E a gente já conversou muito sobre isso. Sim. O que é sorte para alguém? Porque geralmente o que é sorte para um são noites e madrugadas de estudo para outros. O que é sorte para um é você, de repente, ter que abrir mão de andar com um carro porque você está pagando uma faculdade. É você abrir mão de uma férias de fim de ano porque você está trabalhando para poder continuar com o seu negócio. É você, de repente, não poder ter um funcionário ali da limpeza porque você tem que fazer aquela limpeza, porque aquela grana vai te fazer falta. Sim. E aí, numa janela de tempo, esse tanto de coisas que você passou a fazer ou passou a fazer dobrado, é o que é sorte para os outros. É quando você alcança, é quando você chega lá, de você, de repente, andar num carro melhor, de você fazer algumas viagens mais interessantes, viagem para fora, é você ter um brinquedo como você se refere às minhas motos. Sim, uns brinquedinhos
incríveis. Eu não gosto muito de moto porque eu acho perigoso, mas toda vez que eu vou lá eu fico babando, pô. Sempre fala que vai andar nelas. É, sempre, mas eu não tenho coragem, é doido. A moto pesa 700 quilos. 400 quilos ali. 400 quilos. Caramba, é quase um Celta. Caramba, é quase um Celta. Então, eu penso muito nisso, assim, o Derek. Eu vejo, nesse tempo de que a gente está trabalhando com a contabilidade, eu fiz durante alguns anos atendimento pelo Sebrae, e a gente vê muitas pessoas que têm sonhos incríveis e chega lá com ideias assim, uau, e você olha, dá certo, dá. E por que 6 meses depois, 1 ano depois, esse cara está indo lá pedir ajuda para poder parcelar os débitos, os impostos que ele não conseguiu pagar, para poder fechar, para poder tentar ajudá-lo a conseguir pagar o empréstimo do banco, criar uma estratégia para ele? Por que isso acontece? Porque às vezes um grande sonho, ele não vai ser a mesma coisa do que você ter uma meta. Tá? Por sonhos incríveis. Mas se aquilo não virar uma meta e você não trabalhar em cima dela, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, com suas condições, com seus recursos, mas se você não trabalhar, se aquilo não fizer sentido na sua vida, vai ser só um sonho. Vai ser um delírio, na verdade, né? O sonho tem hora para acabar, né? Sim. Quando amanhece o dia, quando você acorda, o sonho acabou. Sim. Então, eu às vezes falo muito isso e já teve pessoas de sair do meu escritório assim, poxa, mas eu vim aqui pensando que você ia me ajudar a abrir a empresa e você me desanimou a abrir a empresa. Não é bem desanimar. Você salvou a vida do cara. Eu consegui mostrar para ele se realmente aquele é o momento de você abrir um negócio. Sim. Como eu te falei, abrir um CNPJ, cara, é muito simples. Qualquer um pode abrir. O empresário ele tem que abrir a mente, ele tem que abrir o coração. E só quando você abre, tu entra numa guerra. Sim. Tu entra num campo. Tu já subiu no ringue? Não. Já entrou no tatame? Já. Cara, quando você entra ali, acabou. Não tem pose, sabe? Não tem jeitinho. Cara, é preto no branco. Você vacilou, cara, a orelha esquenta. Tomou. Não tem jeito. E quando você abre um negócio, é igual você subir no ringue. Você tá lá pro que der e vier. E ali não vai ser, eu dou um jeito aqui, eu dou um jeito. Claro, isso é importante, você ter habilidade. Mas ali, mano, é preto no branco. Sim. Se você não fizer a coisa acontecer, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Meu vizinho, cara, teu vizinho é teu concorrente. Não existe isso. Então, somos parceiros. Eu tenho muitos amigos que são meus amigos da contabilidade, que se eu ligar, os caras me dão um apoio e tudo, mas ele tem uma empresa dele, eu tenho a minha. Se eu não atender bem o meu cliente vai para ele. E ele não vai falar, poxa, eu não vou te pegar porque você é cliente do Vieira. Não, se o Vieira não está te atendendo, né, eu estou aqui para atender. Isso é uma regra saudável de mercado. Sim, sim. Né? Então, não tem essa de montar negócio preparado. E a maioria das pessoas tem dificuldade ou quebra no seu negócio porque não se prepara para o negócio. Né? E hoje, na velocidade da informação, a gente vê que tem muita gente com conhecimento superficial. Né? Eu costumo ver muitos empresários, aí, muitas pessoas que nos procuram às vezes, o cara fala bem, mas assim, a maioria das frases são frases de rios. São frases de frases prontas, frases de pensadores. Aquilo não faz parte da realidade dele. Sim. Né? Além de um podcast, existe um podcast da vida real, cara, que ali é real. Ali não dá para editar. Ali, deu errado, você vai ter que fazer tudo de novo. Sim. Deu errado, faz tudo de novo. E isso que o empresário, o pequeno empresário, o microempresário precisa entender. Né? Não dá para aventurar. E aí é perigoso, e eu fico triste quando eu vejo pessoas começando a empreender com 40, 50 anos de idade. Mas você vai empreender por quê? Aí quando você vai entender, tudo falhou. O cara vai empreender porque tudo falhou. Aí é muito complicado. Não é um sonho que ele tem, não é uma aptidão que ele tem, ele não tem inclinação para ser empreendedor. Porque, cara, tem que ter muito amor pelo que você faz. Por quê? Porque para aguentar... Eu até falo para todo mundo, assim, é muito mais fácil você ter um chefe. Quando eu fui estagiário do Aguinaldo, eu trabalhei para Aguinaldo 1 ano e meio. Tomava sapo quando fazia besteira, tomava esporro, isso e aquilo tal. Só que, cara, era muito simples, porque quando dava merda, eu tinha alguém que resolvia por mim. Quando chegava o cliente para poder resolver algum problema, poxa, mas aconteceu isso, esqueceu de mandar tal documento, tal, não sei o quê. O Aguinaldo, ele tomava o esporro do cliente e ele tinha conhecimento de resolver. Já no caso, quando eu virei empresário, cara, deu uma crise de ansiedade, assim, de você imaginar... É igual quando você sai de casa. Você sai da casa da mãe e você tá lá no seu ambiente sozinho. Caramba, agora é eu. É tudo que você quer sair, né? Quando tudo que você quer, mas quando você... Caramba, agora sou eu. Caramba, agora se eu jogar minha roupa aqui, ela não vai acordar limpa. E na empresa a mesma coisa. Cara, mas se eu não for trabalhar amanhã, ninguém vai. Se eu não fizer não sei o quê, ninguém... Cara, é muito mais fácil ser funcionário. Então, assim, para você ser empresário, você tem que gostar muito e estar disposto a apanhar, porque muito mais difícil do que você lutar para acertar é você aguentar apanhar e você continuar tentando. Uau. O Derek, eu fui, em determinada ocasião, fui fazer a barba com um amigo, e aí a gente conversando lá, ele falou, Vieira, então, você abre empresa, né? Sim, abro sim.
Cara, eu tô querendo abrir, cara, minha empresa. Ah, legal, cara. Pô, que bacana, você vai abrir. Ah, vou abrir uma barbearia. Tal. Cara, eu tenho talento pro negócio e realmente o cara tem. Eu falei, cara, mas e aí? Por que você quer abrir uma barbearia? Ele falou, cara, eu tô cansado de trabalhar pros outros. Sério, sério. Trabalha para quem aqui? Não, eu trabalho pro fulano, que é o dono da barbearia. Eu falei, são quantos donos? Ah, são 2. É ele e a mulher dele, mas a mulher quase não tá aqui, é só mais ele. Eu falei, entendi. Você atende quantas pessoas aí por dia, em média? Ah, cara, entre 15 e 20 pessoas aí e tal. Beleza. Por mês, então, naturalmente, você deve atender o quê? Umas 300 pessoas? Tal. Eu falei, então, se você montar a tua barbearia, cara, tu vai ter 300 chefes. Teu cliente é teu chefe, cara. Você não vem com essa de parar de trabalhar pros outros. Porque hoje, se você não atende bem um cara aqui, ele vai embora, a barbearia perdeu um cliente. Quando a barbearia é tua, tu tem que fazer o que esse cara precisa. Todo mundo é seu chefe. Então você tem que chegar lá para atendê-lo, você só vai sair depois de atender. E outra, você tem que atender bem, porque do lado tem barbearia, do outro lado tem barbearia, de frente tem barbearia e nos fundos também. Então, mano, ser empreendedor não é não ter chefe, é você saber lidar com N chefes, porque cada cliente vai ser um chefe. E talvez uma das maiores dificuldades é que o teu chefe, ele vai te dar uma bronca, dificilmente ele faz isso na frente do cliente. E quando o teu chefe é o cliente, cara, e aí? Dá esporro na frente do funcionário todinho. Derek, na boa, você já foi fazer o trabalho, um serviço, em algum lugar, algum fornecedor teu, e não ficou legal, não gostou, qual a primeira coisa que te vem em mente? Falar com o dono da empresa. Cara, vou falar com o cara, velho. E outra, se ele não me atender, o que eu vou fazer? Vou sair fora, vou procurar outro. Sim. Né? Hoje, tem muita gente, tem muitos profissionais de todas as áreas. E não existe nada que não tenha concorrência. Hoje você não vai atrás. Hoje tá aí. Né? Você abre o seu Facebook ali, você tem um monte de Você falou contabilidade na frente do celular, já aparece um monte de propaganda. Então, é uma concorrência muito forte. Então, você não basta somente você atender o seu cliente. Você tem que atender bem, você tem que se qualificar cada vez mais para atender cada vez mais. E o que é interessante é que hoje, o grande boom do momento não é simplesmente você ter qualidade de atendimento, porque isso as pessoas estão buscando a cada dia mais. Hoje é você ter qualidade de relacionamento. Cara, não adianta só... você falou que você tem outros amigos contadores, que são inclusive meus amigos também. Sim, sim. Mas a gente tem um relacionamento mais próximo e, cara, a gente está sempre junto, te vi crescer e tal. Então, isso proporciona ajuda, de repente, na decisão. Cara, a escolha, quem eu vou escolher? Pô, meu mais amigo meu. Sim, sim. Eu fiz o plano de saúde na época, eu não lembro qual era o nome da sua ex-contabilidade, que você tinha um monte de sócios. Não lembro exatamente. Era Inove. Era Inove? Era Inove. Então por isso que eu não estava lembrando, é porque é Inove. E eu tô aqui um tempão, caramba, qual é o nome da... então continua mesmo, né? Continua mesmo. Era no setor hoteleiro norte, se eu não me engano. Eu fiquei no setor hoteleiro norte. Perto do Espeto de Ouro. Lá era Vecto Contadores. Isso, então tá certo, eu não tô ficando doido não. Eu não fui dono da Vecto, eu fui funcionário. Lá foi onde tudo começou. Sim, eu fechei um plano de saúde lá para eles na época, aí eu acho que foi naquela época que a gente ficou mais próximo, porque eu me lembro que durante um tempo eu fui corretor sem ter CNPJ, eu era só um angariador pessoa física, depois abri um MEI, aí depois você foi lá e mudou minha história. Foi, eu me lembro. Eu me lembro que um momento que você me olhou assim diferente, foi quando você estava numa dificuldade para resolver um problema de um cliente, se eu não me recordo agora qual foi o problema, certo que aquilo ali geraria um custo e você me falou que o cliente não ia pagar aquele custo, que você ia assumir o custo. E aí eu entendi mais ou menos quanto que você estava ganhando de corretagem ali pelo seu serviço e quanto que seria o custo. E era desproporcional. Sim. E aí eu te perguntei, fiz algumas perguntas e eu entendi que o problema não era seu, o problema era do seu cliente. E aí você falou para mim, Mata, como é que eu vou falar que o problema é dele, cara? O cliente tem sempre razão. Eu falei, caramba, eu nunca ia lembrar disso na minha vida. E eu falei, cara, o cliente nem sempre tem razão. É uma parceria. Todo mundo tem razão. O cliente tem razão e você tem razão. Agora vamos dar razão a quem tem razão. Se aconteceu esse problema, porque você mandou o documento, porque ele não conseguiu preencher, porque preencheu errado, e ele perdeu o time, e ele vai pagar agora um valor, não me lembro qual era a situação, mas era uma parada dessa, você tinha um custo que você estava pagando para não perder o cliente. E aí eu me lembro que eu falei para você, quanto que vale, né, para você esse cliente? Porque não é só assim você manter, não, eu mantive, estou aqui com o cliente, mas o cliente está te dando prejuízo. E vamos lá, vamos entender, ele está dando prejuízo porque ele não conseguiu se adequar à sua política de trabalho. Mas, Vieira, o cliente tem razão, não, peraí. E eu comecei a falar, você ficou me olhando assim, você falou, cara, me lembra as palavras que você falou, cara,
Muito foda isso. Sim. Agora, tipo assim, porque eu sempre ouvi aquele negócio, né? Cara, às vezes é melhor você ficar no negativo, mas não perder o cliente, porque o cliente de hoje, ele indica um amanhã e tal. Só que dá pra ter as duas coisas. É porque, normalmente, eu, como empresário, sempre tive muito aquela de, cara, eu quero agradar o cliente, eu quero resolver pra ele, eu pago, eu tomo prejuízo, eu não me importo, tal. Não, eu. Só que acaba que você tem uma forma mais inteligente de resolver o problema sem estar tomando prejuízo, não responsabilizando, a culpa é sua. Não, olha só, seu João, teve essa situação, mas essa situação não depende de mim. Ou entrar, por exemplo, num acordo de vamos dividir o prejuízo, entre aspas, ou então, não, cara, esse aqui foi com você. E dependendo da resposta do cliente, eu tomaria uma decisão e não só chegar, não, deixa que eu pago para não perder o cliente. Sim. Emocionado, né, menino? O que vai acontecer, Derek? É muito legal quando você desenvolve um nível de intimidade, mas também um nível assim, de raciocínio, de clareza e de consciência com o cliente. E quando o cliente também desenvolve isso por você, ele tem que te respeitar como profissional. Então, na ocasião, você era um corretor de plano de saúde. Isso. Então, eu entendo que você ganha um percentual pela venda. Sim. Né? E aí, eu não consegui me adequar à sua política de trabalho para poder fechar. Eu me lembro que quando você me ligou, foi muito legal aquilo, cara, eu estava com um plano, me achando, e você me ligou e falou, Vieira, tem essa possibilidade muda para esse plano, tem uma rede maior e tal, mas Derek, o negócio mas não vai aumentar, cara, olha, vai aumentar, mas a longo prazo vai diluir, porque eu vou te dar um desconto de tal, a primeira parcela que você tinha que pagar de comissão, Sim. Você não vai me pagar, e é uma promoção, porque eu mudei para o Bradesco, é uma rede maior, Vieira, vai nessa, cara, vai. E eu peguei e fui. Sim. Então, se ali naquele processo que você me mandou documentos e me mandou isso, eu não consegui me adequar, não consegui te mandar em tempo, eu lembro que era uma promoção que tinha prazo para acabar, que inclusive você mandou alguém lá para poder pegar os documentos. Sim, sim. Eu não sei se hoje é digital, mas na época tinha que entregar um monte de negócio assinado lá, um monte de sim, não. A Bradesco hoje ela ainda faz papel também, eu acho que a única que ainda faz papel é a mais top e ainda está um pouco atrasada nesse quesito, mas tem já algumas opções a gente fazer tudo 100% online. Então, eu sei que você agilizou ali o processo para mim, beleza. Se ali eu não consegui me adequar e faltou algo da minha parte e por conta daquilo eu não consegui ir para um plano melhor, não faz sentido você agora se desdobrar, perder dinheiro para não me perder como cliente. É interessante você explicar, cara, é aquela questão assim, da segurança do seu trabalho. Cara, meu trabalho tem qualidade, tem responsabilidade. Mas você também tem responsabilidade, Vieira. Sim. Eu te mandei, cara. Eu falei que te precisava isso aqui até hoje. Foi uma promoção. Você não conseguiu mandar. Eu não consigo te enquadrar nesse plano mais. Ah, mas eu agora cancelei o outro, vou ficar sem outro. Ok, vamos resolver isso. Agora, eu tenho que entender que você não pode levar prejuízo em função da minha dislexia, da minha demora. Sim, né? sim. Então, quando isso é conectado, quando o cliente consegue entender isso e está muito associado ao profissional, a sua postura profissional vai dizer isso para o cliente, ela vai estabelecer limites. É importante não perder o cliente? Sim, é muito importante não perder, porque amanhã ele te indica um outro cliente e tal. Mas é igual criar filho. Não dá para ser a vontade do filho. Não dá para passar a mão na cabeça. Não dá para ser a vontade do cliente. Eu lembrei de uma situação que talvez você não lembre. Não, acho que você vai lembrar, que eu já vi que você é bom de memória. Quando eu mudei do CNPJ de MEI para a empresa limitada, eu até falei, Vieira, tem um CNPJ de MEI, agora estou querendo mudar, tal, decidi, beleza, agora vamos, né? E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Gente, se vocês querem crescer, eu não sei se eu estou dando um conselho certo, sim, mas, tá sim. Cara, saia do MEI, porque realmente do MEI você vai para a ponta, né? E eu me lembro que quando eu mudei do MEI para o normal, gerou um imposto, porque como eu fiz a transferência do MEI para a empresa limitada, gerou imposto e na época eu só falei, Vieira, eu quero mudar. Você, não, beleza, tal, manda dar a documentação. E depois que gerou aquele imposto, eu fui questionar. Uai, Vieira, mas chegou o imposto. Aí você me explicou, Derek, então, esse imposto gerou porque de tal período a tal período você tinha emitido nota tem que pagar imposto. E como a data da movimentação a gente fez com a data retroativa, demora uma semana, nesse meu período você emitiu uma nota. E você emitiu uma nota, vai ser cobrado esse imposto. Se eu fosse um babaca, que acontece com vários clientes, não, mas você não me falou, você tem que pagar e tal. Aí você teria que... nem precisou comigo, por quê? Porque eu entendo que não, mas é regra, esse dinheiro não tá indo pro bolso do Vieira, e ele não poderia ter feito alguma coisa diferente para não ter tomado esse imposto. Imposto é imposto. Emitiu nota, vai ter que pagar. Era MEI, virou normal, acabou. É porque na minha cabeça, na época, mas é porque eu achei que ia só começar valendo... Não, sim, acabou. Agora, se você não tivesse ali segurança, confiança no trabalho, a probabilidade de te surgir um monte de ideias para poder jogar a responsabilidade para cima da gente seria muito maior, porque você não confiava no processo. Sim. Então, quando você confia... Não, nem discute. Aconteceu uma vez comigo assim, ó,
na época a gente ainda mandava os impostos por e-mail e a gente digitava o e-mail, ia lá e selecionava o e-mail do cliente. E um cliente com um nome parecido com outro ali no e-mail, ali o colaborador se equivocou e mandou o imposto errado para o cliente. E aí o cliente, recebeu 2, acabou, não sei se ele não pagou, não, eu me lembro que ele não pagou porque o meu cliente ficou sem pagar. E o que não recebeu o e-mail, os seus impostos, não pagou. E também não se atentou que não recebeu os impostos e deixou passar. Né? Agora, se você é empresário, você sabe, todo mês eu tenho meu imposto. Se o cara é empresário, ele não tem um sistema financeiro para saber, dia 18 tem que pagar meu boleto. Pelo menos uma agendinha no celular. Um Excel, qualquer coisa. Ele não pagou. Passou que precisou de uma certidão, a gente viu, meses depois, que ele não pagou. Você não pagou esse imposto e tal. Como eu não paguei? Foi olhar lá. Não, mas eu não recebi. Não, mas a gente manda um e-mail, né? Não recebi e tal. E a gente foi checar, não foi. Não tinha um e-mail. Então eu liguei para ele para me desculpar e para a gente tentar resolver a situação. Ele, não, beleza, manda aí que eu vou pagar. A gente calculou lá a guia e mandou. Quando mandou a guia, eu liguei para ele, falei, te mandei no e-mail aí, a guia está no valor de X, ela tem uma multa e tem uns juros. E eu vou pagar a multa, porque a multa é pelo descumprimento. Sim. E o juro é porque não pagou. Ele, mas eu não paguei porque você não mandou. Eu falei, não, entendo, mas assim, a multa é pelo descumprimento. Então você não cumpriu porque eu não te mandei, ok. Agora, quando você não pagou, o dinheiro ficou contigo. E ele rende. O dinheiro ficou contigo. E essa multa, esse juro aí, não é por não ter pago, é pelo dinheiro estar com você. Então, quer dizer, é como se fosse ali a rentabilidade do Sim, valor a rentabilidade. Eu falei assim, então não é minha, né, o juro. Eu vou pagar a multa porque nós nos equivocamos e você paga o juro. Nossa, o cara, porque eu vou mudar, porque eu vou sair de contador. Eu vou dar um pulo aí. Eu fui lá e conversei com ele. E quando eu consegui explicar isso para ele, ele falou, não, faz sentido, eu entendi. Mas se você tivesse me mandado, eu teria pago. Eu falei, entendo, mas você ficou com o dinheiro. Esse dinheiro está aí guardado na gaveta? Não está, você fez alguma coisa com ele. Então foi você quem usou. Se você tivesse me dado esse dinheiro e eu não paguei, agora a multa e o juro era meu. Sim. Mas eu vou pagar só a multa e o juro você paga. E ele compreendeu. Então, não, entendi e tal. É claro que isso, graças a Deus, não aconteceu novamente, nem com ele, nem com outro. Sim, sim. Mas ali aconteceu isso porque eu não podia ter só medo de perder o cliente e assumir a multa e o juro. Como eu vejo muitos colegas fazerem isso. Não, porque senão vai perder o cliente. Eu preciso do meu cliente, mas eu preciso que o meu cliente seja consciente. Perfeito. E ele entenda a nossa responsabilidade no processo, mas entende que ele também tem responsabilidade no processo. Sim. Então, quando isso casa, Derek, você para de ter somente clientes, só relação comercial. Você começa a gerar uma relação de confiança, de cumplicidade, uma relação de parceria. E aí, os dois estão de mãos dadas para poder fazer os dois negócios crescerem e ir para frente. Não, e essa é a minha máxima na Inove Contadores. Sim, porque você tem muitos clientes, dezenas ou até centenas, eu não tenho ideia, mas sempre pode ser que aconteça. Hoje não, porque hoje tem mais sistema, né? Porque na época que enviava por e-mail, você me enviava e-mail até demais, né? Sim. Se eu não pagasse é só porque não tinha dinheiro, mas eu nunca tive coragem de atrasar o imposto, porque atrasar o imposto é mexer com... Você lembra que um dia eu te falei assim, Derek, é melhor pegar dinheiro no banco e pagar o imposto Sim. do que usar o dinheiro para outra coisa. Sim. Porque o juro e a multa é muito maior do que o empréstimo de banco. Então paga esse negócio logo e se vira com hoje com as contas. O empresário não tem medo da polícia, o empresário tem medo da receita, né? Porque a receita é aquela que, se você vacilar com ela, fez alguma coisa errada na justiça, você paga um advogado. Agora, com a receita não tem, então tem que tomar muito cuidado. E assim, o empresário ele precisa ter a responsabilidade de saber que todo dia 18, é dia 18, né, que paga os boletos dos impostos. Depende do imposto, né? Depende. A empresa do Simples é no dia 20, né? Dia 20. Os impostos federais têm imposto dia 20. 25, Eu dia sempre 15. coloco dia 18, porque todas as minhas contas no meu financeiro eu jogo com 2 dias de antecedência. Qualquer problema você tem Qualquer tempo. problema eu tenho 2 dias. Aí, mas, Eric, tem um detalhe interessante quando você falou aí de medo da receita, né, que o empresário tem que ter e tal. É muito comum, você já deve ter visto alguém falar isso ou escutado alguém dizer. Muitos empresários dizem assim, se não sonegar, não dá. A carga tributária é alta, sim, a carga tributária é alta. Puxa, mas se eu não dar um jeitinho aqui, eu não consigo. Tem muita gente que fala assim, se não sonegar, quebra. Eu não concordo com isso. Cara, a frase do Agnaldo, que ele sempre me falou, eu quero pagar imposto, Derek, claro. Eu quero que o boleto venha 50 mil, porque se eu estou pagando 50 mil de imposto, é porque eu estou ganhando bem. Então, se você paga 10% de imposto, seu imposto veio 50%, cara, 90% é seu, né? Sim, sim. Em tese. Mas assim, estatística do Sebrae mostra que 95% das empresas que quebraram sonegavam. Então, sonegar não tem nenhuma relação com o que dá certo.
Até porque, assim, você pensa, Vieira, mas vamos lá, quando sonega sobra dinheiro, então naturalmente não vai quebrar. Não. Quando você sonega, você cria uma cultura, sabe, de não pagar do jeitinho. Você cria uma cultura diferente do que é a cultura, a visão, o sentimento de empreender. Lembra que eu te falei que abrir um CNPJ é abrir a mente? Sim. Não pagar os seus impostos, não contribuir, não manter ali o seu papel como empresário, é ter a mente fechada. Com certeza. Cara, não vai dar, você vai quebrar. Por quê? Porque você não paga os seus impostos, você começa a sobrar dinheiro, você começa a gostar daquilo. Aí você daqui a pouco você dá um jeitinho na folha de pagamento. Você já quer dar um jeitinho ali na sua taxa de alvará. Você já quer dar um jeitinho na meia nota. Você já quer mandar o produto com uma nota diferente. E aí você vai criando isso. Uma cultura que vai te quebrar. Dá errado. Dá errado. Você paga errado, o funcionário sai e põe na justiça. Aí já abriu ali o leque, o olhar para o outro funcionário que quando sair já vai para a justiça também. E aí você já começa a ter problema. Aí você manda uma meia nota, daqui a pouco sua mercadoria é apreendida, o fiscal pega. O fiscal já fica de olho naquela empresa. Daqui a pouco fiscaliza, já está cheio de cacareco. Cara, não adianta. Não adianta. Não funciona. Não funciona. Eu tenho visto muitas empresas que entraram numa de fazer uma economia aqui, uma economia ali, e, cara, entra num ciclo vicioso e já vai. E outras, diferente disso, o cara começa a se organizar, ele começa a entender que quem paga o imposto não é ele. Quem paga é o cliente. É o cliente. Porque ele não tem ali, o custo dele está associado no produto. Então ele começa a fazer uma política de formação de preço onde está tudo embutido no preço. Aí você fala, poxa, Vieira, mas aí o concorrente que não faz isso vai ter um produto mais barato. Esse cara não fica no mercado muito tempo. Sim. Daqui a pouco ele sai. E hoje o cliente é muito exigente. Hoje o cliente ele gosta de uma empresa que tem responsabilidade social, gosta de uma empresa que, cara, cumpre com o seu papel, porque hoje o cliente tem muita informação, ele sabe que a escola do filho dele depende do teu imposto. O hospital dele ou do funcionário dele, da equipe dele, depende do teu imposto. A pavimentação da rua que ele anda depende do teu imposto. Então, quando você não paga, ele pensa, esse cara me sabota. Eu estou consumindo de uma empresa que me sabota. Então, hoje, tem essa consciência muito forte e as empresas precisam acordar que hoje, uma empresa que não atinge, que não mantém vivo o seu papel na contabilidade, no fiscal, no direito, ele não vai ficar por muito tempo. Ele não cresce, e se cresce, uma hora ele toma um tombo. Toma um tombo. É igual a mentira. Você entrar no relacionamento e você mentir. Mente isso, mente. Você vai segurando, mas chega uma hora que a casa cai, sempre vai cair. Não sustenta, né, Derek? Não sustenta. Cara, isso é muito surreal porque, assim, por exemplo, quando a gente pensar, o Simples Nacional paga hoje em torno de 4%, mas do ISS, uns 6%, né? Começa a 6%. Serviço. Uns 6%, até 360 mil de faturamento ao ano? Hoje o Simples está com limite até 3 milhões e 800. Aí depende da faixa, né? Sim. De faturamento, ele vai aumentando a alíquota. A alíquota inicial hoje para prestação de serviço é 6%. Sim. Aí, por exemplo, um cara que tem um produto que não é tabelado, ele, o imposto aumentou 2%, aumenta 2% o valor do produto. Isso no final acaba que fica no 0 a 0, mas é porque a pessoa só pensa no boleto montante. Aí esse mês o meu imposto aí veio 5 mil reais. Caramba, é 5 mil que vou ter que pagar. Não, mas o mês que você pagou mais imposto foi o mês que você mais teve faturamento. Então não se deve chorar por boleto de imposto alto. Uhum. Não se deve chorar. Deve chorar se... não estou recebendo das operadoras, não estou conseguindo pagar os meus funcionários, aí é uma situação que não depende de você, mas se você fizer o controle certinho, é igual o dízimo. Eu nunca vi na minha vida alguém falar que dizimou e o dinheiro não sobrou. Esse mês eu não consegui comprar meu arroz porque eu dizimei na minha igreja, porque eu ofertei. Eu nunca ouvi falar. Então, se você começa certinho. É igual, por exemplo, a gente abriu a Buy9 e os clientes, um cliente paga às vezes faz um Pix de R$2.000 para a conta da empresa. O cara fez o Pix aqui e tal, ninguém vai saber. Eu não pedi para fazer um Pix na minha empresa, a pessoa fez, cara, emite a nota. Porque se você emitir a nota, primeiro, você se acostuma com isso desde o início. Eu vou emitir uma nota fiscal aqui de R$2.000, vou pagar aqui R$120 de imposto. Caramba, que merda. Cara, mas são R$120 que você vai estar fazendo da forma legal. Você com faturamento maior, porque para os bancos, você precisa ter um faturamento maior para você conseguir crédito, porque para empresas crescerem, elas precisam de crédito no banco. Tem muita gente que pensa, o cara que pega empréstimo para poder investir na empresa, ele quebrou por causa disso. Não. Muitas empresas crescem justamente usando o dinheiro dos bancos. Nesse ponto, Derek, o que vai mandar é o planejamento. Sim, o planejamento. Tem gente, por exemplo, a formação de preço. Eu já vi amigos meus, clientes meus, me dando um desconto ou dando para um cliente dele. Um desconto percentual maior do que o lucro. Sim. Aí depois ele fala, cara, não entendo, tem alguém me roubando.
Eu vendo pra caramba e não vejo dinheiro, claro. Você ganha 10% desse produto, está dando 15% de desconto. A conta não fecha. Para vender. Aí tem taxa de maquininha, taxa de maquininha no crédito é tanto. Comissão de vendedor e etc, e aluguel e tudo. Ele não conseguiu fazer uma política de formação de preço, ele está ali, não é nem trocando moedas, não é nem trocando figurinha, ele está perdendo figurinha. Perdendo. Porque assim, o que o cara tem que pensar? Ele tem que pensar em várias coisas. Por exemplo, quando o cara... Eu vou dar um exemplo aqui porque é o que acontece com muita gente. Eu vou pegar uma maquininha de cartão de crédito. Beleza, a maquininha de cartão de crédito, digamos que tenha 3% de taxa. Só que se a pessoa parcela é 3,5% de taxa mais 1,99% ao mês. E se a pessoa faz uma compra, por exemplo, num valor muito alto lá no cartão de crédito do cara, e o acordo que ele tem com a maquininha vai pagar parcelado. Aí o cara, poxa, o que eu recebi aqui na primeira eu não consegui nem pagar o imposto, então eu tô no débito. Não, acontece ainda assim, ele, depois de tudo isso, ele ainda antecipa. Aí paga mais uma taxa. Ainda tem um deságio que ele antecipa. Aí depois, não tá dando. Então o cara tem que estudar tudo. O cara tem que estudar quanto que ele vai pagar de taxa de antecipação, qual que é a melhor maquininha, ligar no banco. Olha, eu tô com PagSeguro, eu tô pagando tanto de taxa. Sempre tentar baixar. Por quê? Porque se você sempre tá tentando abaixar as taxas, ver a concorrência, porque, poxa, a maquininha hoje tem um monte, tem SAP e tem blá, blá, blá. E você consegue a menor taxa, você consegue as melhores negociações e às vezes o cliente ele não vai achar ruim. Olha, se você pagar no débito é tanto, se for no crédito é um pouco... Eu não sei se essa prática ela é válida. No débito ser mais barato e no crédito é mais caro, por exemplo. Então, assim, você consegue realmente ver várias possibilidades para você não ficar no vermelho, porque realmente tem muito empresário, cara, a conta não fecha. Mas Derek, quando a gente é criança, a gente tem medo de alguns monstros que nunca existiram. Alguém criou e você adotou aquele monstro. Nós criamos trauma de outras pessoas. E quando apaga a luz, o monstro vive, aparece. Então, na vida do empresário acontece muito isso. Nós crescemos ouvindo falar sobre impostos altos, sobre corrupção, e existe tudo isso. Sim. Imposto é alto, existe corrupção, sem dúvida. Mas existe um sistema tributário, cara, que ele é mudado todos os dias, né, por pessoas que vivem em função disso. Então, não é um sistema que você, aventurando, vai chegar lá e vai conseguir furar, né? Hoje a Receita Federal ela tem esquemas, mecanismos incríveis de conseguir detectar fraudes e etc. Então, não dá para você se aventurar querendo dar um jeitinho. Hoje, se você se organizar, se você planejar, se você procurar um profissional habilitado, um profissional que tenha conhecimento e competência para te ajudar num planejamento tributário, num planejamento financeiro, numa política de formação de preço, numa política de contratação, porque é uma coisa que pega muito funcionário, cara. Você sabe como é que é. A parte mais difícil, na É verdade. muito delicado. Aqui em Brasília, então, todo mundo quer ser funcionário público. Sim. Você contrata um cara hoje, ele está ali trabalhando com um livro de uma apostila de um concurso ali do lado. Ele está mais preocupado com o concurso. Então, é muito difícil. Então, se você não estiver se preparando para isso, se você não estiver se estruturando para isso, o seu negócio vai, assim, ele vai entrando por aqui e escoando por lá. Isso tem que se preparar. Não tem como. Psicologicamente, financeiramente. Eu vejo muito isso, Derek. O empresário... por exemplo, o cara vai fazer a declaração de imposto de renda, que aliás está no período aí do imposto de renda, é muito importante, né? Sim, até o final do mês que vem a gente tem que estar entregando. E aí eu vejo muita gente assim, ó, ele não faz declaração de imposto de renda. Aí, não, porque tal, eu estou dentro do limite ali, porque todo mundo conhece uma pessoa que é um contador, um advogado, né? Um contador amigo meu, Sim. Um advogado amigo meu, disse não sei o quê, disse não sei o quê. E aí o cara não faz declaração de imposto de renda. Aí pinta uma possibilidade de um financiamento, aí, de um imóvel, de um automóvel. Tem que pagar uma multa. Aí o cara, puxa vida, eu vou fazer esse financiamento. Aí chega lá no banco, pede uma relação de documentos, entre ele a declaração de imposto de renda. Aí o gerente falou, sua declaração tem que ter um valor mais ou menos assim, assado, para dar o seu patrimônio. E aí não tem. Aí ele vai procurar alguém para fazer a declaração de imposto de renda. Aí quando você fala, poxa, mas tivesse feito lá atrás, você tinha feito ela com tempo, tinha estruturado direitinho, tinha procurado a melhor forma de fazer a declaração da pessoa, se fazer pelo modo completo, se fazer pela dedução ali. Não, aí você vai fazer de qualquer jeito. Às vezes faz porque ele está te falando alguns números, aí o profissional ali vai para poder atender, põe aqueles números, aí gera um imposto lá em cima. Aí alguns falam assim, não, você faz para poder dar o valor, aí depois você retifica, aí esquece. Termina, compra o carro que queria, esquece de retificar. Já teve gente que nos procurou, porque o contador não retificou e tem esse valor e agora preciso voltar. Derek, não vai, cara. Hoje não dá mais para viver assim. Ele tem que ter uma cabeça profissional. Eu sou empresário, eu tenho que ser empresário profissional. Eu tenho que entender, eu tenho que saber quanto eu pago do meu imposto, qual é a minha alíquota,
Quanto que eu pago de INSS, quanto que eu pago de ISS, eu não sei. Ah, mas eu tenho um contador para isso. Não, não é bem por isso. Você tem um contador para te instruir. Se o empresário ele não tiver isso na cabeça, cara, ele não pensa o negócio dele. Ele não vive o negócio dele. Ele meio que surfa no negócio, assim, sabe? Meio por alto. Aquilo que eu te falei do conhecimento superficial. Sim. Né? É o cara conhecer porque ele viu ali um podcast, ele viu ali uma mensagem, uma frasezinha do Rios, e aí pronto. Aquilo para ele é uma realidade. E quando ele vai viver o negócio dele, ele vê que é outro. Então a gente foi criado pensando que imposto, quem paga imposto não sobrevive. Se você pagar imposto, você quebra, que tem que dar um jeitinho. E quando você vai para se organizar para isso, você vai vendo que as maiores empresas que geram muito dinheiro, cara, os caras andam regular. Redondo. Porque quando a fiscalização cai em cima, Derek, tudo que você ganhou em 2, 3, 5 anos, cara, vai embora numa autuação. Sim. E aí ferra teu CNPJ, teu CPF, tua conta de banco. Inclusive, é claro que eu não vou citar o nome, mas uma grande operadora de plano de saúde em Brasília, há muito tempo atrás, já tem muito tempo, ela tomou uma multa de imposto que foi uma multa milionária e foi um dos motivos que fez ela quebrar. E acho que já tem uns 10 anos isso, mais ou menos. Então, assim, cara, você não pode vacilar, você tem que fazer certinho desde o começo. E às vezes a pessoa fica naquela, tipo assim, não, vai deixando passar, mas quando a cobrança vem, ela vem e vem pesada. Uhum. Um dia desse, um colega falou para mim assim, puxa, Vieira, vou abrir um negócio, tô querendo ir no Sebrae, lá, você me indica alguém lá no Sebrae? Eu falo, poxa, já tem algum tempo que eu não estou no Sebrae, mas o Sebrae tem excelentes profissionais. Mas olha, antes de você até mesmo ir no Sebrae, cara, procure um contador. Não estou aqui defendendo a classe, até porque nem precisa, a classe não precisa, ela se sustenta sozinha. Mas, Derek, se você está sentindo uma dor na coluna, dificilmente você vai, sei lá, procurar um carpinteiro, dificilmente você vai procurar um mecânico, né? Dificilmente você vai procurar, cara, um especialista de coluna. Sim. Se você está sentindo uma coisa no coração, cara, você não vai procurar um ortopedista, né? Você não vai procurar um engenheiro espacial, não, mas o cara estudou na NASA, não vai adiantar, cara. Seu problema é no coração. Sim. Você tem que procurar um cardiologista. Então, não há de você pensar em montar um negócio, abrir uma empresa, e não, porque o meu pai falou, porque o meu vizinho, cara, procura um profissional, senta com ele na mesa, gasta 1, 2 horas, se for preciso mais, e entende todo o cenário, entende tudo o que você precisa do negócio, e esse profissional, cara, vai ser o teu tutor. Ele vai te dizer que se você não gostar dele, procura um outro, mas não monte um negócio sem procurar um contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, um cara que seja profissional, que não seja aventureiro. Sim. Lembra a história que eu te falei do cara do imposto de renda? Nossa Senhora. O cara fez um imposto de renda na época, eu cobrava acho que R$150 o imposto de renda, ele fez por 30, numa Kombi, na frente da Receita Federal. Depois apareceu o celular no nome dele, conta, empréstimo, como? Todos os seus dados você entregou na mão de alguém. O cara quer pagar R$30 fazendo declaração de imposto de renda, pô, você está colocando a sua vida financeira, seus números, sim, na mão de uma pessoa que vai te cobrar 30 conto. Mano, bem ela não tá. Eu não estou desmerecendo quem cobra R$30 no imposto de renda, mas é um valor que não paga na internet, então a pessoa está passando por algum problema, talvez ela não tenha tanto cuidado. Não, ela não vai ter tanto cuidado igual uma empresa séria que cobra realmente um valor justo. Sim. Eu tenho percebido, Derek, nessa caminhada que a gente já está aí há alguns anos, que bons empresários, pessoas de sucesso, eles traçam, cara, uma trilha e que são quase todas iguais. É incrível. Você não vê um cara bem-sucedido quando ele não vive bem com a família. Você não vê um cara bem-sucedido que não tem boas relações com os amigos, que ele não tem amigos empresários, por exemplo. Estamos falando de empresários. Sim. Cara, é incrível. Quando você olha, praticamente todos têm o mesmo comportamento. Cara, são geralmente os primeiros a chegar no negócio. São os últimos a saírem dos seus negócios. Estão por dentro de tudo, sabe o que acontece no seu negócio. Conhece seu cliente, conhece seu fornecedor, conhece o mercado. O cara que está antenado. Aquele cara que entra ali na pompa, cara, hoje tem demais. Tem demais. O cara entra na pompa, vai para uma cidade do litoral, aluga um conversível, faz ali uns vídeos ali, uns takezinho ali e começa... Cara, o cara não tem... Ele não tem visão empreendedora, ele não tem comportamento de empresário. Ele tem muitas frases prontas, ele tem muito clichê, ele tem muita pompa. Mas, mano, você ser o primeiro a chegar do seu negócio, ser o último a sair, você conhecer tudo que acontece ali dentro, você conhecer seus colaboradores, seus clientes, seu nicho de negócio, é isso que faz a dor de cada funcionário. Conhecer... Cara, você tem que conhecer o seu negócio. Você tem que ser meio que a máquina de raio-x do seu negócio. Sim. Sabe? Eu acho engraçado que às vezes eu acompanho alguns clientes, cara, o cara passa o gerente dele,
passa o sócio dele. Cara, quando ele passa, ele encontra uma luz aberta, uma luz acesa, é uma porta aberta, é um ar ligado. Sim, cara, é incrível. E esses caras têm sucesso. Sim. O cara da pompa, o cara que é empresário de internet, que está sempre só postando, cara, ele é superficial. Eu vejo muita gente vendendo fórmulas mágicas de sucesso, de enriquecimento, e você vai olhar o cara ele não vive aquilo. É lindo você ouvir, você fica emocionado, você fica todo energizado, mas o cara não vive aquilo. Ele ensina até outras pessoas a ganhar dinheiro, um dinheiro que ele não ganha, que ele não tem, que ele não faz. E quando você vai entender isso, você vai ver que tem uma necessidade muito grande, as pessoas de, às vezes, demonstrar uma coisa que não é. E quando você olha grandes empresários, cara, o cara está vendo o negócio dele. Ele demonstra o que é o negócio dele. Sim. E aí, cara, tem autoridade. É. Então tem assim, um equilíbrio, né? O cara tem que estar bem emocionalmente, o cara tem que estar bem, sabe, intelectualmente, o cara tem que ter boas relações, tem que ter boas conexões. Tem que ser muito honesto. Tem que ser honesto, cara. Tem que ser honesto. Um amigo um dia me falou que estava meio problemático com a sociedade dele. O que foi, cara? Cara, meu sócio aí, cara, o cara tá com outro relacionamento aí e tal. Pô, mas tu vai terminar a sociedade, cara. Cara, velho, o cara tem 2 filhos com a mulher, tá com ela há 20 anos. O cara vai enganar a mulher dele, que só conhece há 3 anos, pô. Sim. O cara engana a mulher que ele vive há 20 anos, tem 2 filhos, ele vai me enganar. Com certeza. Aí você olha assim e fala, cara, olha a visão Faz do cara. sentido. Como é que ele tá vendo o negócio? Ele tá vivendo o negócio dele, ele não vai deixar nada. Ele tá blindando o negócio, ele vai deixar nada destruir o sonho dele, o esforço dele, as metas dele. Tem gente que tá 10, 15, 20, 30 anos no negócio. E aí tem outros que aparecem, não, porque você vai ganhar, tal, aconteceu. Quando você vai olhar o histórico do cara, começou ali agora. Né? Mas hoje também é outra realidade, né? Sim. Hoje o cara monta um negócio na internet e fica milionário. Sim. Você ficou 10 anos fazendo uma coisa, o cara em 2 meses ganha o que você ganhou em 10 anos. Sim. Isso é incrível. Isso é surreal. Hoje, quais são as maiores dores dos clientes, Vieira, que procuram você? Que não procuram seus funcionários? Porque, por exemplo, quando a gente precisa de alguma documentação, a gente sempre procura um dos seus funcionários, né? Porque daí você setorizou muito bem. Tal problema fala com tal pessoa, tal problema fala com tal e tal, tal. É bem redondo. Mas quando as pessoas te procuram, elas querem uma consultoria, elas querem, na verdade, uma informação mais específica. Sim. Qual que é, normalmente, a maior dor que os seus clientes eles te procuram? O Derek, a gente falou agora há pouco sobre a questão dos funcionários, né? Isso é uma coisa que tem assim, sido muito forte, lidar com o funcionário. A legislação trabalhista ela é muito complexa, né? Hoje mudou muito, mas ainda é muito complexo. E nós ainda temos uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar a sua rotina, o seu dia a dia, com as necessidades da sua empresa, com o provimento da lei. E nisso é muito comum, é uma das coisas que a gente mais vê, são as pessoas tendo dificuldade em criar regras que elas atendam o funcionário, atendam o seu negócio, e elas não atropelam a legislação trabalhista. Isso é uma coisa que procura muito. Uma outra está realmente associada à questão tributária. É as pessoas tentarem, os clientes tentarem uma forma de não perder o rendimento dos seus negócios e não ter que entrar em nenhum tipo de ilicitude em função da alta carga tributária. Então, é você planejar, né, fazer um planejamento tributário. É uma coisa que o pessoal também procura muito. Agora, de modo geral, assim, uma coisa que eu vejo que é uma necessidade muito grande do empresário é que, cara, ele conseguir conectar o seu negócio com o tempo, com família, com outros negócios. Eu vejo grandes empresários com negócios muito sólidos e quer expandir para outra área e aí o cara se perde. Sim. Então é uma coisa assim que precisa ter muito equilíbrio. Sim. Né? Tem um grande amigo, já falei de você para ele e dele para você, que é o Rui Cadete, um grande amigo, um dos grandes influenciadores, né, do nosso negócio. E eu estava tentando montar um outro negócio e ele falou para mim, Vieira, cuidado. Todos os negócios que eu tentei montar, diferente do que eu já tenho consolidado, me atrapalhou. Sim. Cuidado com isso. Então, isso é algo que hoje eu vejo muitos empresários terem dificuldade e às vezes nos procuram. Pô, o negócio está vindo tão bem, quando você vai conhecer melhor, o cara está com outra atividade aqui, se Atrapalha dividiu. muito. Né? Tem caras que são fera. O cara tem 3, 4, 5, 10 negócios e manda muito bem. Mas tem gente que nem sempre tem essa facilidade. Sim. Então, hoje essas 3 pontas aí realmente fazem os clientes procurarem muito aí uma consultoria, uma ajuda para poder manter os negócios. Eu me lembro até de uma história que você me contou de um cliente que ele era de outro contador e ele foi para você, e quando ele foi para você, você mostrou para ele que o ramo dele se enquadrava em outra área e a alíquota dele de imposto ficou muito mais barata. Uhum. E durante um tempo ele estava pagando imposto muito mais alto porque ele estava enquadrado em algo que estava errado. Acontece muito com você? Acontece. E em grandes... na maioria das vezes, não é nem que o outro colega estava fazendo errado. Tem cliente que ele te fala que vai fazer um negócio, ele está fazendo outro. Ele nem sabe que ele está fazendo outra atividade.
Tem gente que vai montar um negócio de venda, ele fala para você que ele vai revender. Eu sou representante. E você, às vezes, monta o negócio dele como representante. Quando você vai conseguir compreender, ele não é representante, ele é vendedor. Por isso que tem que conhecer. Então, você tem que conhecer o seu negócio. E, às vezes, acontece aquilo que eu te falei. O contador, ele está tão envolvido na operação, ele não consegue filtrar, fazer um raio-x do teu negócio. E o cliente, às vezes, não entende, não conhece muito o negócio. Então, isso também acontece muito. E você vê até alguns profissionais vendendo, né? Reduz os seus impostos e tal. Não é que o contador dele atual está fazendo errado. É que alguém tem tempo de estudar o teu negócio, estudar a legislação e encontrar nas entrelinhas da lei facilidades e permissividades que reduzem, que você consegue ter uma tributação, né, com alguma vantagem. Isso acontece. Então é falta de conhecimento, falta de realmente conhecer o negócio da pessoa para poder ver as possibilidades, né? Porque, por exemplo, quando a gente abriu o outro CNPJ, que foi a minha segunda empresa, tem que verificar, porque, Derek, se você colocar esse ramo que você nem vai trabalhar, a sua alíquota vai mudar, então não coloca. Então tem que realmente fazer um trabalho bem minucioso para poder não se prejudicar, né? Às vezes o cliente, o Derek, ele chega na contabilidade e antes chegava, né? Hoje o cara liga, ele liga e quer que abra um CNPJ. E quando você vai, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Às vezes o cara conta 10 coisas que quer fazer. E, na verdade, só tem 1, 2, 3 coisas que ele quer fazer. E o rol de atividades que ele te elencou muda totalmente a tributação dele. Sim. Então, quando você vai conseguir compreender, quando você consegue realmente extrair dele o que ele quer fazer, em qual tempo, em quanto tempo ele faz isso, aquilo outro, aconteceu contigo. Você vai querer isso aqui. Quando você vai fazer? Não. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Cara, então você não vai mexer com isso aqui agora. Então, essa atividade agora te impede de estar nesse anexo, te impede de estar nessa alíquota e tal. Sim. Então, quando você consegue ter esse tempo, e Derek, a grande parte, cara, dos empresários, ele não te dá ele não permite o contador fazer isso. Sim. Ele quer tudo para ontem. O cara te liga, te fala o que ele quer fazer, ele quer o CNPJ pronto, porque ele já está com a venda engatilhada, ele já está com a compra engatilhada. Sim. E aí o profissional precisa conseguir extrair dele, e aí onde entra a questão da confiança. Quando você consegue gerar confiança, aí ele se abre, e você olha e fala, não, por aí, não é por aí. Vamos fazer um outro negócio, dá para ser feito assim, dá para ser feito. E aí você acha alternativas que promove para ele rendimento, menos burocracia, às vezes licença que precisava tirar com essa nova atividade que você explicou, não precisa. E por aí vai uma... É porque muitas pessoas elas podem achar o quê? Vieira, quanto é que você cobra para abrir um CNPJ para mim? Eu cobro valor X. Não, beleza, só vou querer abrir mesmo. Tá, mas ela não sabe que todo mês, ela como sócia, ela vai ter que pagar um INSS, ela vai ter que fazer as declarações. O que acontece se eu abrir um CNPJ com você, digamos, você chegou, Derek, valor para abrir empresa é X, beleza, tá aqui. Eu te paguei, você me abriu uma empresa e eu desapareci da sua vida. O que acontece em um ano se nenhum contador fizer absolutamente nada com a minha empresa? Você lembra que eu mudei um procedimento de algumas pessoas que você atendia, que eles... queria só abrir a empresa. Eu falei, Derek, vamos fazer diferente. Vamos procurar um equilíbrio. Não, mas ele não vai usar. Vamos procurar um equilíbrio aqui financeiro, uma forma que ele não fique desguarnecido, porque ele tem obrigações tributárias que são chamadas de obrigações acessórias. Quando você abre uma empresa, a obrigação principal é o pagamento do imposto. Existem as obrigações acessórias, que são declarações e procedimentos que toda empresa tem que fazer. Mas eu não vou trabalhar. Tem que fazer. Você tem que informar para o governo, pelo menos que você não está trabalhando, que você está inativo, que você está parado. E se você não fizer isso, vai gerar problema. Você vai ter multas mensais e multas anuais. E a bola de neve é gigante. E não vai parar. Vai parar. Porque assim, por exemplo, para você conseguir coisas em bancos, às vezes você precisa abrir um CNPJ com 1 ano de antecedência. Não, você tem que ter um CNPJ com mais de 1 ano para você ter uma credibilidade. E tem clientes que têm projetos de empresa para daqui a 1 ano e... vou abrir ano que vem. Já é bom quanto antes você abrir, melhor, só que não é só abrir e deixar para lá, porque isso dá problema, né? Dá problema. Por exemplo, já aconteceu de vários clientes que fizeram plano de saúde com outros corretores, que os corretores foram péssimos atendimento e... Derek, eu tenho uma empresa, tô querendo fazer um plano de saúde. Beleza, quando um cliente entra em contato comigo e fala que tem um CNPJ, eu não vou perguntar, mas sua empresa é de quê? Você está trabalhando, você fatura quanto? Não. Simplesmente, o cara tem uma empresa ativa, a gente entende que o cara tem um contador, que está sendo acompanhado. Aconteceu um caso de um cliente que eu fechei um plano de saúde para ele, uns 4 meses depois, ele foi usar o plano de saúde e estava cancelado.
Por quê? Porque o corretor anterior falou, não, abre um CNPJ tal, e vai lá e faz o plano e beleza. Abriu o CNPJ, aí não fez acompanhamento com o contador não emitiu as declarações, não fez nada. O CNPJ, ele ficou inativo por omissão de declarações, e quando o CNPJ está inapto, a operadora não consegue emitir nota fiscal. Quando ela não consegue emitir nota fiscal, ela não pode continuar recebendo o dinheiro do beneficiário, porque ela vai estar sonegando imposto. Se ela está sonegando imposto, ela está errada. Então, ela simplesmente avisa para o cliente. O cliente não deixou para lá, o plano é cancelado e vai ter que pagar multa por rescisão de contrato, porque a rescisão de contrato não foi culpa da operadora, foi culpa do beneficiário. Então, assim, eu já tive cliente que teve que pagar multa gigante, que teve que pagar uma porrada depois para a Receita para tentar resolver, porque simplesmente abriu um CNPJ e deixou para lá. Então, assim, tem todas essas coisas, a gente está deixando bem claro para vocês, porque não é só abrir um CNPJ e pagar o contador uma vez. Tem declarações, tem muitas responsabilidades, né, Vieira? É um filho. A empresa é um filho. A empresa é um filho. Agora, o mais importante é que o empresário é o pai. E um pai não sustenta um filho se ele não estiver em pé. Se ele tiver capenga, ele vai dar trabalho para o filho. Sim. Né? Então, um empresário capenga, ele dá trabalho para a empresa. Por isso que, em algumas ocasiões, eu me lembro no início, assim, quando meus meninos ainda trabalhavam comigo, e eles ficavam assim, pai, mas o cara veio aqui para abrir a empresa, o senhor falou aquele tanto de coisa, ele desistiu. Cara, não é que eu não influencie, muito pelo contrário. Eu só não sou um cara que abre empresa, que abre CNPJ para os outros. Eu acho muito melhor eu conversar com um empresário, um empreendedor, e ele abrir a mente do que ele abrir um CNPJ. Perfeito. Se ele abrir a mente na nossa conversa, no nosso bate-papo, e sair sem abrir a empresa, eu ganhei. Se ele abrir uma empresa e não abrir a mente, eu perdi. Sabe por quê? Eu vou ganhar o dinheiro dele, meu escritório vai ganhar o dinheiro dele. Daqui a 6 meses, um ano, ele está ferrado. Porque ele não vai manter, porque muitos falam assim, não, eu quero abrir a empresa para pegar empréstimo. Derek, eu não vou dizer que não abra essa empresa para o cara. Não é isso, não vou abrir sua empresa. Mas é que essa empresa não tem interesse em abrir. Ele vai pagar os nossos serviços, quantas vezes paga, às vezes nem não consegue pagar, e ele vai se ferrar com isso, ele vai se endividar. Principalmente se ele pegar um empréstimo. Daqui 1 ano, daqui 2 anos, esse cara está com a vida toda enrolada. Sim. No fundo, ele vai sentir, cara, aquele contador me ferrou. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só abri a empresa. Não me orientou direito. Mas eu prefiro conversar com ele, explicar e mostrar e conseguir influenciá-lo. Quem sabe um melhor momento para abrir a empresa. Ou não abrir só para pegar um empréstimo. Eu não gosto de abrir empresa para quem quer abrir empresa. Eu acho importante você abrir empresa para quem tem, sabe, senso, para quem tem instinto de empresário, Sim. de empreendedor. O cara, ele não abre uma empresa, ele está empreendendo no negócio. Ali ele está colocando sua energia, está colocando ali sua crença, está colocando seu esforço. Derek, cara, eu me arrepio, cara. Tem hora que a gente conversa com o cara, você ouve a história dele, ouve a ideia dele, o plano dele, o sonho. E quando você ouve a estratégia, você fala, agora vai. Que massa. Mas quando você ouve sonho, quando você ouve aquelas coisas e tal, porque eu penso nisso, penso naquilo, você pensa assim, cara, e aí? Onde é que está a estratégia disso? Aí você fala, tá, como é que você quer fazer para isso funcionar? Aí alguns falam, por isso que eu estou te contratando. Cara, mas eu não estou aqui para... Eu não tenho como eu fazer o teu negócio funcionar, o teu sonho funcionar. Eu preciso entender o que você quer e eu vou te ajudar nisso. Mas você não pode vir para eu ser a sua estratégia. Porque aí daqui a pouco o seu negócio é meu. Eu vou querer te ajudar a montar uma contabilidade. Sim. Não é um negócio, né? Então eu vejo muito isso. Quando as pessoas nos procuram e ele tem, cara, essa vibe, isso, cara, me enche de alegria, me enche de entusiasmo, porque eu sei, cara, que é mais uma pessoa que vai dar oportunidade de emprego, é uma pessoa que vai contribuir com os seus impostos, é uma pessoa que vai mudar a vida da sociedade dele, que ele não simplesmente vai vender produtos. O cara vai entregar, cara, um pouco do sonho dele. Você imagina um cara perder noite e noite de sono, como eu conheço muitos empresários, como eu já te vi. Você já me parou em casamento, cara. Sim, a gente conversou da sua filha, mano. E tu me salvou naquele dia, viu? Porque se eu continuasse com aquelas decisões imaturas empresariais, eu tinha me lascado e tomado um rombo. Então, ali você me parou na fila do coquetel. Foi na fila do coquetel. Tinha um coquetel sem álcool lá, eu estava na fila do coquetel lá. E aí a gente se encontrou, conversamos Vieira, foi ali. mal rápido, só te fazer uma pergunta aqui, velho, porque eu preciso aproveitar que você está aqui. Aí eu, não, claro, vamos lá. Aí a gente conversou. Cara, acho que 6 meses depois, eu não sei, 1 ano depois, a gente se encontra. E você, cara, quero te falar um negócio. Não, mudou minha vida. Aquilo que você me falou, cara, não tem realização maior. Sabe? Como um empresário, como um gestor, cara, como um consultor, sabe? Como um contador. Pessoas assim, que você saber, cara, uma opinião minha que foi
com base em experiência, em estudos. E mudou a vida do meu cliente. E ele falou para mim, cara, você mudou minha vida mudou. ali. Surreal. Aí você encontra alguém que te procura e fala, porque o Derek mandou te procurar. Cara, você mudou a vida dele. Você fala, caramba, aumenta a responsabilidade da gente. Aumenta a responsabilidade. Mas também aumenta a carteira de cliente, aumenta a viagem do Atacama, Sim, aumenta a cilindrada da moto. Com então, certeza, tudo tem isso que aumentar. faz sentido. Tudo isso faz sentido, sabe? Então, eu penso que quando eu vejo alguns colegas aí, alguns profissionais fazendo de tudo para abrir uma empresa, às vezes dando a abertura, uma coisa que eu não faço é abrir a empresa de graça para você ficar na minha contabilidade. Eu já estou te ensinando como empresário, cara... você se prostituir para... Que tudo vale a pena. Sim. Você tem que entender que tudo tem um preço. Não existe Sim. almoço grátis, não existe lanche grátis. Você tem que entender que tem um preço. Eu não posso vir para o seu negócio aqui, você tem o podcast hoje, entre outros negócios que você tem. Eu não posso vir aqui e porque eu sou teu amigo, eu alugar teu podcast, ficar aqui metade de um dia e sair, Derek, obrigado. Você não fala para o cara da luz, obrigado. Você não fala para esse equipamento de primeira mão que você tem aqui, tecnologia de ponta, obrigado. Cara, ser empresário é fazer negócio. Sim. Então o cara veio, cara, a abertura é X. Mas o contador ali, ele falou que se eu ficar com ele, ele não cobra. Mano, então a gente já está numa falta de sintonia. Sim. Eu quero te atender, mas eu quero que você respeite o meu trabalho. Sim, com Eu quero te certeza. atender, mas eu quero que você entenda o meu valor. Né? Alguém quando fala assim, quanto que é o preço? Cara, não estamos falando de preço. A Inove Contadores, ela fala de valores. Sim. Né? O que tem valor? E que não necessariamente uma coisa é a mesma que a outra. Então, o preço é o pagamento do serviço. O valor é o quanto ele significa para você. Sim, com certeza. E quando eu avalio o que significa para mim, o que eu vou pagar por ele, cara, não é custo, é investimento. Sim, principalmente de eu poder dormir tranquilo sabendo que minha empresa está na mão de alguém que vai fazer certo e se tiver alguma coisa que possa dar errado, ela vai me avisar antes de eu imaginar que pode acontecer. Derek, quando você entende o seu cliente, você não simplesmente faz uma venda, você muda a vida dele. Quando você me ligou para... Você lembra quando você me procurou para falar do plano de saúde? Eu te mostrei um áudio que alguém me fez a proposta? Sim, sim. Que inclusive era a tua propaganda. Sim, sim. Né? A pessoa te mandou a tua... Aí eu pensei que você trabalhava com ela, trabalhava contigo. Ixi, eu já tô acostumado, pô. Pegam nossas propagandas direto, porque a gente paga designers para fazer, porque, não é falando não, mas as nossas publicidades são mais bonitas do que das próprias operadoras. Uau. Com certeza. E o pessoal pega mesmo as estratégias e usa e da mesma hora você... Não, peraí, você não trabalha com o Derek, você veio falar comigo... Sim, eu te liguei. Não, você me ligou, né? Para me falar da promoção. Ah, sim. Aí eu falei assim, uai, Derek, mas o teu pessoal ligou para mim para falar sobre isso. Ele falou, não. Aí falou, eu recebi, eu peguei e te mandei o bannerzinho que ela mandou. Igualzinho, né? Aí você foi lá na hora. Você chegou lá na hora, cara, ó, tal, não é nossa aqui e tal, mas ó, eu queria te falar sobre... Aí você me falou o que você queria dizer na ligação. Você falou pessoalmente. Você mudou o nível do meu plano de saúde, você mudou a rede de atendimento, cara, quando você me explicou tudo, aumentou a minha fatura? Aumentou. Mas o que você me levou? Você não me levou um custo. Você me colocou para ser atendido nos melhores hospitais da cidade. Você até falou assim, cara, você viaja muito, essa aqui é uma cobertura nacional, você vai ter não sei o quê, vai ter isso. Então, quer dizer, quando você entende o seu cliente, você faz o produto para ele, cara, personalizado. Sim. Aí eu confio, quer dizer, a pessoa me liga, você quer reduzir seu plano de saúde? Cara, não quero. Se eu quiser, eu ligo pro Derek. E o cara tá no Bradesco, né? Já tô fazendo propaganda. Bradesco é o melhor. Pois é. Então, você me tirou de uma condição, me levou para outra. O que é aquilo? O que eu penso, cara, como um cliente? Pô, o cara pensou em mim. O cara pensou em mim, cara. O cara, ele me ligou para mudar o plano. Se outra pessoa falar, mas aumentou a fatura? Sim, mas o que ele me trouxe? O que ele me trouxe? Sim, sai de uma Pop 100 para uma Harley Davidson. Adianta eu ter uma fatura pequena e não ser atendido como eu preciso? Então, cara, isso é estratégia, isso é parceria. Sim. E é nisso que você se destaca no mercado. Porque produto, cara, qualquer um, com todo respeito, não é qualquer um sendo qualquer um, mas eu digo, toda empresa ela vai conseguir ter os melhores produtos. Porque existem fornecedores de produtos bons. Agora, como que você entrega isso para o seu cliente, cara? É a diferença. Com certeza. Como que você faz chegar na mão do seu cliente? O que você causa a ele? Assim, qual o sentimento que você provoca para ele poder receber esse produto? Sim. Aí que é o relacionamento. Por exemplo, você fez o plano de saúde da sua mãe com a gente, né? Você falou, caramba, Derek, poxa, a operadora não me mandou o boleto, porque às vezes acontece da operadora não mandar ou manda para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo e cai no spam. Aí você me falou, pô, Derek, esqueci o boleto da minha mãe de novo, tal, então fala para sua secretária para todo mês de mandar. Então chega aqui, Paulo, olha, Vieira, meu cliente especial, é claro que a gente não consegue fazer isso com todos os clientes, porque se a gente for acompanhar o pagamento de todo mundo, a gente vai ter que contratar a samambaia inteira aqui só para atender. Mas situações
Derek, ó, não tô conseguindo tal. Paulo, olha, esse cliente aqui todo mês tal, você vai mandar para ele tal. Manda do ano inteiro, se tiver como. Vamos resolver, vamos notificar ele, ó. Amanhã a gente tem que entregar algo diferente, né? E assim, tem gente que fala, Derek, mas o bom atendimento a gente tem que dar para todo mundo, eu concordo. Mas tem clientes que a gente precisa dar uma atenção maior, que são aqueles clientes que são nossos parceiros, que nos ajudam, assim, a gente tem que andar sempre 2 milhas, mas com os nossos parceiros a gente tem que andar 50. Se um dia precisar, Derek, esqueci de pagar o plano de saúde da minha mãe, eu pago para você e depois a gente acerta. Você já me sugeriu isso uma vez? Sim. E eu falei, não, você falou, não, porque se eu pagar aqui, acho que você pagou, você falou assim, se eu pagar aqui no banco tal, baixa mais rápido. Porque quando, por exemplo, se o boleto é do Itaú e você paga o boleto no aplicativo do Itaú, a baixa é mais rápido, entendeu? Aí você me falou isso, aí eu falei, então tá bom, você acabou pagando. Não lembro nem se eu te ressarci o valor. Eu acho que ressarciu, porque se não tivesse ressarcido, eu não acho que ressarciu. Eu também Com acho certeza, que sim. Você tá louco. Mas, Derek, olha só, isso que você falou é interessante e se as pessoas não tiverem, eu diria que com uma certa sensibilidade para entender, vão achar que é um tratamento desigual. Né? Você falar que existe tem que tratar todo mundo bem, mas tem alguns que você precisa dar uma atenção especial. E isso é a coisa mais óbvia que existe. Com certeza. É muito errado você tentar tratar igual os desiguais. Tentar tratar igual pessoas diferentes. Então tem um cliente que ele precisa de uma atenção diferenciada. Tem um outro cliente que você fala isso, o cara já captou. Eu tenho clientes que se eu marcar com ele, a gente fez uma lembrancinha para entregar para os nossos clientes agora no início do ano. Eu acho que você recebeu. Já recebi. Tá ali em cima da minha mesa. Cara, tem clientes que eu liguei para poder ir entregar, eu queria entregar em mãos, o cara, não dá para você mandar um mensageiro entregar, porque ele não tem tempo para te receber. Médico, advogado, cirurgião, o cara não tem tempo. Não tem. Então, não adianta eu querer forçar um atendimento para esse cara, eu vou atrapalhar a vida dele. Sim. Aí tem um outro, cara, que o cara tem uma loja de açaí. Aí se eu mandar o motoboy entregar, o cara fala, pô, por que você não veio, cara? A gente tomava um açaí junto, conversava aqui, é uma tarde inteira de conversa. Sim. Então, assim, não é correto você tentar tratar igual as pessoas que não são iguais, são diferentes. Então, tem cliente que requer uma atenção especial, que ele precisa de um tempo a mais, de uma qualidade de atendimento a mais, porque senão ele não pega, a coisa não vai. E aí quem não entende disso, pensa, não, o cara até tem 2 pesos, 2 medidas. É claro que sim. Sim. Você tem que ter, porque você não tem o mesmo cliente. Cada um tem um jeito, cada um tem um negócio, cada um tem uma complexidade. Então, isso é a coisa mais correta que existe. Sim. E quando você tenta generalizar, você vai pecar por falta. Sim. Igual, por exemplo, eu chegar para você, poxa, Vieira, aconteceu uma situação aqui e tal, não estou muito bem. Eu falar isso para você e a sua filha falar isso para você. São coisas diferentes? Totalmente diferentes. São coisas completamente diferentes. Então, assim, eu concordo plenamente com esse aspecto. E, às vezes, a gente perde muito tempo com alguns clientes que, às vezes, nem compensa ter eles como cliente. Você já teve algum cliente que você dispensou porque ele não compensava para você? Derek, é uma equação que você tem que ter sempre em mente. Quem é o meu cliente que não deve ser e quem não é o meu cliente que precisa ser. Isso faz parte do gestor. Ele tem que entender isso. Cara, quem é o meu cliente que não tem mais conexão conosco? Porque não é que ele não sirva para ser teu cliente ou que ele não presta. É porque às vezes eles estão em sintonia diferente. Vocês estão em postos diferentes que você não vai conseguir atendê-lo. Eu já tive cliente que eu tive que deixar de atender porque o cara chegou num nível que a minha estrutura não comporta. E é insano eu tentar resolver a vida dele quando eu não tenho os elementos que ele precisa. Pode acabar atrapalhando, Vou atrapalhar, com certeza. Atrapalhar também. Por outro lado, eu não vou conseguir. Uma vez um cliente falou para mim, eu não recebo nada por e-mail. Só no papel. Cara, como assim? Só no papel. Eu falei, então vai ficar difícil a gente trabalhar porque eu não tenho motoboy. Como é que eu vou te entregar isso? Né? Correio demora demais. Eu não vou conseguir. Um custo de motoboy não vai compensar. Não vou conseguir ter um motoboy só para você. Né? Aí um motoboy, uma hora, pega um trânsito, alguma coisa, uma queda, um negócio. Eu falei, não vou conseguir. Não, só recebo. Minha contabilidade, fiquei 20 anos com ele, só recebia no papel. E por que vocês não estão juntos? Não, o cara fechou. E eu vou nesse mesmo caminho dele? Não, você vai me dar azar, cara. Não vou nesse caminho de papel. Então, assim, entendo, tem colegas que trabalham assim, eu respeito isso, tem clientes que precisam disso, respeito isso. Só que hoje, dentro do que eu estou oferecendo, eu não vou conseguir atender esse cliente. Então, não vai dar. Né? A equipe, hoje, funcionar hoje é uma coisa incrível. Hoje, o nível de exigência do teu colaborador é incrível. O teu colaborador, ele começa a te sinalizar quem dá para atender e quem não dá.
principalmente igual na Inove, que eu não estou dentro da operação. Sim. Eu tenho uma equipe trabalhando na operação. Então a equipe me sinaliza, cara, esse cara a gente não consegue mais. Esse cara aqui não consegue se adequar às nossas políticas de relacionamento, de envio de documentos, de pagamentos. Então isso não tem como. Você tem que, como gestor, você tem que avaliar. Tem hora que dói. Dói, o cara é teu amigo, o cara é próximo, mas pela relação, chegar, mano, pô, legal, cara, te agradeço pela confiança, mas hoje a gente não consegue. E às vezes com isso o cara se adequa. Cara, não, o que eu preciso pra gente continuar junto? Eu teria que fazer isso. E não, estamos junto. E o contrário é verdadeiro. Às vezes tem que chegar no cliente e falar, cara, você é o melhor cliente que eu tenho. Mas hoje eu não estou conseguindo te atender. Hoje a sua demanda, eu não consigo suportar. Aí a lágrima chega aqui e desce. Você já pensa logo, mas o cara, às vezes, pô, cara, obrigado por isso. Obrigado por isso. Eu tive um cliente que nós fizemos uma coisa interessante. Nós chegamos a um ponto de conversar com ele e montar para ele uma estrutura de contabilidade dentro do negócio dele, porque eu não conseguia atender. E o cara ficou muito feliz. Sabe o que ele fez? Ele ficou nos pagando 1 ano. 1 ano pela honestidade. Cara, não consigo te atender. Vamos montar. Ele, pô, mas eu confio no seu trabalho. Não, a gente monta uma equipe para você aqui. A gente buscou o pessoal e montou. E ele ficou 1 ano me pagando honorário. 1 ano. Que massa. Entendeu? Você então, é o brabo. E você conhece o cara da empresa de seguros, aquele nosso amigo? Ah, sim. Então sei que é. Então, ficou 1 ano me pagando com a estrutura lá dentro. Caramba, é uma estrutura grande. Ficou grande a estrutura dele. Gigante. Então, eu não conseguia mais manter aquilo, não conseguia suportar aquilo. Então, eu tive que abrir mão. Era o maior honorário que eu tinha no meu escritório. Milhões de faturamento. Então, assim, mas eu não podia segurar o cara e eu não conseguia pular para aquele ritmo. Até na época eu tinha sócio, o pessoal falou, não, vamos nos preparar. Eu falei, a gente pode até nos preparar para isso e daqui, quem sabe, 1 ano, a gente faz uma pela proposta. amizade que a gente tem com ele, a gente consegue trazer. Mas agora não dava mais. Porque o cara fez assim, né? Ele estava desse tamanho de um dia para outro, cara. Aí eu não conseguia acompanhar. Mas isso faz parte do gestor. Você tem que entender quem é o meu cliente que não dá mais para ser e quem não é o meu cliente que eu quero aqui dentro. E aí a estratégia do cara é de ir lá buscar e fazer a coisa acontecer. E a vantagem de você ter constituído uma equipe que consegue trabalhar sem depender de você na parte técnica e você ficar só na parte de relacionamento, te dá mais liberdade para você fechar contratos que você não conseguiria se você tivesse que ficar trabalhando naquela parte bem... Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu tenho uma equipe que faz, cara, faz tudo, assim. Hoje, se eu entrar na operação, eu atrapalho os caras. Sim. Eu atrapalho, porque o nível de agilidade, são pessoas bem preparadas, pessoas antenadas, pessoas bem mais jovens, com uma cabeça muito mais rápida, com muito mais paciência e tempo. Então, vivendo aquilo 24 horas, né? O tempo inteiro, estão vendo aquilo, gostam do que fazem, né? Não fazem por necessidade. Sim. Né? Claro que tiram suas necessidades do trabalho, mas fazem porque gostam, amam. E, cara, a gente tem uma coisa na Inove que eu acho incrível. Um colaborador chegar para mim e falar assim, Vieira, recebi uma proposta para trabalhar. E aí, quando o cara começa a narrar a proposta, você chega derrubando os ombros, assim, né? Puxa vida, perdi o cara. Perdi. Aí, mas e aí? Não, eu não vou. Sério? Não, tá. Aí, eu pensei, então ele vai querer falar, eu não vou se você cobrir a proposta. Tá, mas e aí, qual é a tua proposta? Não, tô só te informando por uma questão de clareza mesmo. Cara, mas eu não consigo te pagar isso. Não, mas eu não tô querendo isso da Inove. É só para caso você fique sabendo, fulano de tal recebeu uma proposta. Mas o cara nem me falou. O cara me falou. Que massa. O cara me falou. Você tem funcionários lá de 700 anos, né? Cara, que trabalha com você. Tá lá uma galera, tem muita gente. Não muda. E aí você pensa assim, cara, o que faz um cara desse? Um cara bem mais jovem, um cara que tem um talento incrível, receber uma proposta de uma empresa maior e não ir. E aí você pergunta para ele e fala assim, eu acredito na Inove. Eu acredito na Inove. A Inove para mim não é só o meu trabalho. A Inove faz parte da minha vida, faz parte do meu sonho. Cara, eu já me emocionei com isso. Quando a gente mudou para aquela instalação que a gente está agora, e aí o pessoal organizaram entre eles para poder ir no fim de semana, porque eu ia montar com o Bruno no fim de semana, e o pessoal se organizou para ir, para ajudar, no domingo. Né? A gente não ia montar no sábado, eles monta no sábado que a gente vem. Eu falei, não, no sábado, eu sou adventista, a gente ia montar no domingo. E aí o pessoal se organizando para ir, cara. O pessoal chega lá de bermuda, com balde, cara, que isso? A gente veio ajudar. Pô, cara, você não aguenta. Você fala, cara, é mais do que uma empresa de trabalhar. Sim. Né? Uma empresa onde as pessoas vivem. A pandemia, ficar em casa, não quero ir para a Inove. Todo mundo queria ir para a Inove. E você fala, caramba, não é para ficar em casa, não, a gente quer trabalhar. É uma cultura diferente, né? A pessoa não está pensando, eu vou trabalhar para receber meu salário no final do mês. Não, eu quero que essa empresa cresça, porque quanto mais ela crescer, mais chance eu tenho de não ser demitido, de ter uma melhora de remuneração futuramente. É um funcionário inteligente. Eu sempre pensava assim, sabe, Derek, que o meu negócio era abrir as portas para a minha equipe passar. Eu sempre pensava nisso.
Cara, pô, tudo bem, tem que ter conhecimento técnico, você tem que entender do ofício, você tem que entender de legislação, você tem que entender... Mas assim, eu sempre pensei que o meu negócio na contabilidade, o meu negócio na Inove é ir na frente, abrindo o caminho, limpando o caminho para a minha equipe passar. Perfeito. O importante na Inove é a minha equipe, sabe? E hoje eu sinto muito isso, sabe? Sinto que a equipe, cara, ela vem num ritmo que eu penso, cara, eu estou aqui exatamente para fazer essa equipe estar bem, sentir bem, porque trabalhar eles já fazem, sabe fazer. Eu estou aqui para poder abrir portas, trazer novos negócios, trazer novos clientes e eles mandam o resto. Perfeito. Daqui a pouco eu estou trabalhando para eles. Caramba, perfeito. Perfeito. Eles devem até saber mais do que você já de alguns assuntos, né? Ah, sim, com certeza. Na parte técnica hoje, a equipe técnica, eles dominam, né, as mudanças da legislação, os procedimentos, né? Eles dominam isso muito mais. Eu sei que qualquer coisa que precisar fazer, você consegue fazer. Sim. Mas eles conseguem, às vezes, mais rápido, porque eles já estão ali há muito tempo. Não, né? Eles estão totalmente técnicos, né? Mas nas empresas é bom você saber um pouco de tudo, de todas as áreas da sua empresa, né, Vieira? Derek, isso é um conceito bacana, muito importante você saber, conhecer de tudo. Mas não deve ser uma busca do empresário. Sabe? Sim. Ele ficar ali tentando cada procedimento, porque senão alguém vai me deixar na mão e eu não posso ficar na mão, não. O empresário ele tem que saber administrar isso. Sim. Né? Qualquer coisa ele tem que já estar sempre atento, tem que estar atento no mercado de trabalho, tem que estar atento no funcionamento do cliente, no nível de satisfação do seu funcionário, no nível de doação do seu funcionário. Qualquer coisa, se chama para conversar, cara, estou sentindo que você está assim, fulano, estou sentindo que você está assado, o que está acontecendo? Às vezes ele está insatisfeito. Ele vê que você percebeu e chama ele para conversar, o cara, pô, eu estou sendo notado. Meu chefe, meu patrão, o gestor, ele se importa comigo, né? Eu me lembro que eu chamei uma funcionária nossa, uma colaboradora, e para melhorar uma condição para ela, e cara, ela falou para mim assim, obrigado porque eu nunca tive isso. Ninguém nunca me reconheceu o meu trabalho. E a menina é top, cara, muito bem. E eu falei, como assim? Ela, não, já veio de outros escritórios. Então pensei, uau, cara, que incrível. Você tem uma ideia, Dérico? Uma vez quando a gente começou a reforma, eu não consegui reformar tudo de uma vez. E aí eu me lembro que eu priorizei trocar primeiro as cadeiras do meu time do que a minha. Porque cara, tem que ter o melhor no meu escritório? É a minha equipe. Sim. É a minha equipe que está fazendo a coisa acontecer. É ele que passa mais tempo no escritório. Ele que tem que ter a melhor máquina. Ele que tem que ter uma mesa tranquila, ele tem que ter uma cadeira confortável. É ele que... Não adianta você entrar na minha sala tá aquela coisa mais top do mundo. De funcionário. E meu funcionário está numa cadeira ali furada, numa cadeira que o amortecedor já estragou. Você já viu a cadeira do pessoal daqui, né? Bem fresquinha. Não, nossa, só... A minha e... Parece banco de Ferrari. Pois é, e o Gabi mesmo, ele tava... todo mundo aqui já tava com essas cadeiras e eu ainda tava com a de plástico, né? Teve algumas mudanças aqui, uma pessoa saiu, agora todo mundo tá na cadeira top. Mas eu era o único que não tava. Pois é, mas... Você passa menos tempo no escritório, você está muito tempo na rua. E, cara, se a gente que é empresário não pode ter muito conforto. Não, se tivesse, se acomoda. Sim. Você se acomoda. Esqueci agora o nome do Telmo. Ele sempre fala o seguinte, que leão de barriga cheia, ele deita e dorme. O leão satisfeito, ele deita e dorme. Então, assim, o empresário, quando está tudo tranquilo, o que ele vai fazer? Ele vai voltar ali, vai cruzar os braços e tá Caramba, tranquilo. Que ditado... top, velho. Então você tem que estar atento, cara. Você tem que estar incomodado o tempo inteiro. Você tem que estar buscando o que você pode fazer melhor no seu negócio. Perfeito. Cara, é fácil isso? Não é. Porque às vezes você vem numa rotina, trabalhou ali 5, 6, 10, 15 anos, ainda mais quando você vem numa condição muito simples, você alcança algumas vantagens, pensa, poxa, agora é hora de eu curtir um pouquinho isso. Legal, isso é muito legal. Mas você não pode esquecer que se você só for curtir aquilo, daqui a pouco você volta para aquela condição primeira. E aí o negócio complica. Sim. Uma coisa é eu dirigir ônibus com 25 anos, outra é dirigir ônibus com 50, cara. Sim. Já tá com 50 anos, Zero? Tô com 50. Caraca, tá bonitão, hein? Meio século. Mas você tá quebrando seus 2 filhos, hein, filho? Não, os moleques são bonitos, cara. Não, mas você tem uma postura de poderoso chefão, pô. Ah, quem me dera. Eles são meninos ainda. Obrigado. Brincadeira. Cara, foi um prazer. E olha só quanto tempo já passou, Vieira. 1 não hora e 40. 1 hora e 40, Uau. Cara, mas foi muito bom. Eu só tenho que te agradecer, muita informação, muito conhecimento. Mais uma vez te agradecer, você faz parte da minha carreira, você faz parte da minha vida empresarial. Obrigado. E não só isso, você também já me deu vários conselhos pessoais também, só tenho que te agradecer. O conselho que você me deu na festa de casamento da sua filha, que não era nem um momento muito apropriado para me perguntar, mas é aquele negócio, cara, quando a gente
tem uma coisa na cabeça, a gente não consegue nem raciocinar momentos que podem ou não podem falar desculpa, mas mudou a minha vida. Aquilo ali foi uma das... Eu acredito que pela minha falta de maturidade que eu tinha naquela época, eu teria quebrado, talvez, se eu não tivesse tido a decisão de fazer o que você me falou. Que no Agora, caso... você falou uma frase aí, você falou uma palavra que ela faz todo sentido. Você falou que você não teria tomado a decisão. Sim. Cara, conselho é simples hoje. Hoje, se você entrar aí nos YouTube da vida, enfim, sala de bate-papo, você vai encontrar 1 milhão de conselhos. O negócio, a diferença é o quanto você está disposto a mudar, a fazer aquilo. Eu me lembro que você falou assim, cara, não vai ser simples, porque você usava muita grana da empresa, você estava o tempo inteiro com dinheiro. Você me falou para eu receber um salário da minha empresa, para receber um Prolabore. Antigamente não, filho. Eu era o cartão da empresa, torrava. Tem 20 mil, vou encontrar alguma coisa para torrar 20 mil. Então você lembra que eu te falei, cara, o importante é que a empresa seja rica e você pobre. Exatamente. Se isso tiver de acontecer, foi o que eu me tornei. Fique. Mas a empresa tem que estar sólida. É aquela parada lá, quando você está no avião, que a menina vai dar as instruções e ela fala que se você tiver com alguém para colocar lá a máscara de oxigênio, você primeiro põe a sua para depois você auxiliar alguém. Sim. Então não tem como a empresa sobreviver se ela está ali te sustentando, cara. Ela está morrendo para te manter vivo. Daqui a pouco você matou a empresa. E aí você vai fazer o quê? Vai trabalhar para os outros. Aí então, cara, não é o que o empresário quer, não é o que o empreendedor quer. Então você precisa que sua empresa esteja bem para que você consiga sobreviver dela. Sim. Então, a empresa rica e sócio pobre. Foi uma decisão difícil, por quê? Porque eu não olhava mais preço das coisas. Vai no mercado, compra o que quiser. Você me falou isso. Tudo. É claro que tinha coisas que eu olhava, mas, tipo assim, coisas normais, assim, olhar preço de quilo de almoço, se é 80, se é 30, eu quero, vou comer o tanto que eu quero. Tudo. Sempre foi muito assim, há muito tempo, né? Porque a pessoa que é muito pobre, depois que ela começa a ganhar dinheiro, ela acaba que fica muito feliz quando ela não precisa mais olhar o preço. Isso é uma coisa muito normal. Só que o que você me falou fez muito sentido, Derek. A sua empresa tem que estar rica, você tem que ser pobre. Não ser pobre. Assim, quanto que eu preciso para poder pagar minhas contas e sobreviver? Tanto. Beleza, então bota uma margenzinha a mais, aí você... Beleza, acabou. Não necessariamente você tem que estar pobre, mas a empresa tem que estar rica. Sim, isso. Isso é fato, ela tem que estar rica. Você só pode ficar rico depois que sua empresa está muito rica. Aí ela tem condições de deixar rico sem ela ficar pobre. Exatamente. Mas se para você tiver que tirar dela e ela ficar sem, deixa com ela. O cara é brabo demais. E, galera, finalizando aqui, o bate-papo foi grande, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se você está ouvindo agora é porque você assistiu tudo e com certeza você aprendeu muitas coisas. Vou deixar aqui no vídeo o contato do Vieira, né? O QR Code do WhatsApp dele. Ok. Não sei. Declaração do imposto de renda tá aí, né, Vieira? Quem quiser fazer declaração do imposto de renda, fala com a I9 Contadores. Quer um profissional preparado, procure um contador habilitado. Tem vários na cidade. Se quiser contratar a I9 Contadores, fala comigo, nós teremos prazer em te atender. E como a gente sempre fala aqui no nosso slogan, né? O nosso negócio é inovar. Se você quer inovar a sua declaração de imposto de renda, os seus negócios, aqui é o caminho certo, I9 Contadores. A gente brinca assim, inove todo dia. Que massa. Não só um contador, um consultor, um coach, um amigo, Obrigado. Eu que agradeço. Vieira, parabéns pelo seu sucesso profissional, pelo sucesso na sua família, pelo seu sucesso espiritual. Você tem levado a palavra de Deus para muitas pessoas. Tem pastores que nunca vão conseguir entrar em lugares que você entra por causa do movimento que você tem levado aí da AMM. Que, cara, é surreal, só tem que realmente te parabenizar e que Deus continue te usando em todos os aspectos que você tem sido um sucesso na vida aí. E mais uma vez, muito obrigado por ter participado da minha vida, continuar participando e estar aqui comigo hoje, participando dessa entrevista. Obrigado, Derek. Valeu demais. Eu desejo a quem nos assiste, marca um podcast com esse cara que você vai ver que louco que é isso, mano. Muito legal, cara. Obrigado. Pra vir aqui tem que ser pelo menos grande igual o Vieira. Então acho que pouquíssimos vão ter essa oportunidade. Brincadeira. E é isso aí, Vieira. Muito obrigado, bom. Cara. Muito obrigado. Valeu demais. Tamo junto. Amém.